Por isso que é importante o cara confiar no treinador e se manter. Ele vê que você está preocupado em fazer melhora e você seguiu o que ele pediu. Quem a gente tem que agradar é ele, né? Entregar o que ele quer. Cara. Fabrício Pacholok, o Pacho, é um dos maiores treinadores de fisiculturismo do Brasil. Reconhecido pela sua dedicação e proximidade com os atletas. A base do treinamento é treino, dieta e descanso. Os caras, cara, de novo essa conversa. O negócio é os venenos, os caras estão escondendo. Não adianta você pôr um turbo no carro se ele não tem gasolina. A base tem que estar bem feita. Eu falo que as dificuldades minhas como atleta e o que eu passei, o que eu fui aprendendo, me transformaram em um treinador melhor. A confiança é fundamental. Hoje eu tenho a possibilidade de ter proximidade com os caras que são referência no mundo, assim, tipo o Cris Aceto, o Milos. Pacho personaliza e individualiza cada treinamento. Tem uma relação técnica, eu tenho um padrão de movimento, eu gosto de controle na negativa, vindo com um pouco mais de aceleração. Tem atleta que mais no início da preparação, quando eu vejo que é o momento para um refeed, eu faço aquele refeed mais limpo. Mais fruta, mais arroz, mais aveia, mas não é aquela coisa tão agressiva igual quando ele já tá no físico mais sensível. É o físico que vai ser mais responsível a um refeed mais agressivo, tipo um hambúrguer, um negócio assim. E também tem a individualidade. Quando a gente vai pra pessoa normal, muitas vezes a gente pensa mais no mental do que na performance. No episódio exploramos preparação física e mental dos atletas, técnicas corretas, importância do descanso e hidratação, além das etapas finais da preparação. A mentalidade e a aplicação desses princípios no dia a dia também foram abordadas em profundidade e são completamente transferíveis para qualquer realidade. E a hora que você fala que ele vai guardar, ele bate no peito, eu quero mais uma. Uma coisa psicológica tão forte, só esse momento, cara, ele consegue melhorar o físico dele. Isso já muda ali, nível de cortisol, dopamina, tudo, cara, ele vai dormir melhor, ele vai estar melhor no outro dia. É muito impressionante. Um treino que mudou muita coisa pra mim foi quando eu treinei com o Tom Flex. Cara, ele acabou com a minha vida. Que eu levei muita coisa nessa questão de gatilho mental pra minha carreira de atleta, que faz muita diferença, pra minha carreira de treinador, que faz muita diferença hoje. Como é que é hoje um grande atleta, o nível de disciplina dele? Pacho, cara, você tá numa fase super importante agora, porque você tá pré-Olímpia, né? Quantas semanas a gente tá faltando aí de preparação? 11 semanas e meia pro Mr. Olímpia. Hoje, no passado, era um padrão 12 semanas. Aí veio o Edu e meteu 20. Mudou alguma coisa? Mudou, cara, mudou. Você pegar ali atletas com 12 semanas, chegavam bem, mas quando você ia virar uma pose de costas, por exemplo, você via que faltava. Então, o cara fica com o abdômen bom, cortes na perna, mas não é aquela condição like a machine, né, do correio. Super sliced. E isso foi algo, eu também, cara, era mais ou menos isso, 12, 13 semanas, chegava bem, mas daí quando chegava lá, tipo, puxa, mas meu glúteo não fibra, meu posterior não marca. E foi realmente acompanhando o Edu que eu vi isso. Tipo, o Edu falou, não, cara, no mínimo 16 semanas, 20 semanas, 24 semanas. Caramba. E então a gente fazia aquela dieta ali de início, que era 12 semanas, aquela coisa mais rápida e mais pegada. E daí eu comecei a ver que para chegar num nível de condição realmente de excelência, era ali 20 semanas, 22, 24 semanas, que o negócio não começava já tão agressivo, mas ele ia gradativo para dar o tempo de realmente queimar todas as células de gordura ali embaixo da pele e chegar nesse nível de condição. Porque a galera às vezes mistura um pouco as coisas, né? O Edu também fala um pouco isso. A galera fica muito preocupada em desidratar e, cara, não é jogo de desidratação, é jogo de realmente queimar gordura no maior ponto possível, né? E tem região que é mais complicado, né, de fibrar, né? Então você pega ali, o cara chega com o abdômen bom, mas a hora que fica de costas, posterior de coxa, glúteo, acumula mais gordura. Embaixo da lateral das costas, a pele é mais grossa. Verdade. Então ali demora mais. E pegar ali coisa de 10 anos atrás, a galera colocava muito isso, que na semana da finalização, algo milagroso ia acontecer, uma estratégia radical e tudo ia dar certo. O que eu fui aprendendo ao longo dos anos e podendo conviver, hoje agora convivo muito com o Edu, mas tendo experiência de trabalhar junto com o Cris Aceto, com outros grandes treinadores e trazendo esse conhecimento, é que a última semana o cara tem que estar pronto. É ajustezinho fino ali de mais água, mais sódio, mais carbo, menos carbo. Então esse negócio que vai fazer banheira de água quente com
com sal. Com sal pra puxar. Que vai fazer sauna. Tomar os goró, tem gente que toma goró, né? Alguma vodka, um vinho. A chance de dar errado é maior. Ali seria, tipo assim, praticamente uma roleta russa, sabe? Uhum. Então, você tá pronto na reta final é o perfeito. Então, hoje, tendo mais conhecimento e experiência, chega na fase final, o atleta fala, é isso? Porque ele já tá pronto. Aí você mexe na água, no sódio ali, detalhezinhos pontuais e tá finalizado. E quando a gente fazia vários tipos de estratégia, era meio que regra. O cara tinha que fazer a banheira, tinha que fazer o sauna, tinha que tomar diurético, tinha que usar água destilada, às vezes ficava 2, 3 dias sem água, às vezes até ficava seco, mas muito pequeno, ou não secava. O carb up daí era restrição de sódio, zero carbo, podia nada, e daí de repente começava a comer um monte de bacia de arroz, aí sem água, sem sódio, não tem como ter absorção e o pump vir. Então, foi aquela coisa empírica que a gente foi aprendendo, e hoje, tendo conhecimento, trabalhando com muita gente, já feito sei lá quantas finalizações, a gente vê que é mais simples, que é o tempo de dieta, consumir a gordura, sem ser agressivo, sem ser estratégias ali muito radicais, e chegar ali nos últimos dias, tá pronto e fazer os ajustes finais. Porque se você aperta demais no começo, é muito catabólico, né? E não só isso, né? Tem o lance do esforço logo no começo. Porque se você faz algum ajuste de macro e o atleta tá tendo progresso na semana, cara, com o mínimo de esforço seria o ideal isso, né? Em toda semana fazer algum tipo de ajuste ou com muito mais frequência fazer ajuste para você conseguir tendo a perda de gordura sem catabolizar demais, né? Sim. Então, assim, às vezes chega atleta novo para se preparar comigo, aí com 16, 20 semanas a gente fala que vai começar o pré-contest. O cara, nossa, tudo isso? Tô acostumado com menos. Eu não preciso de tanto. Não, ele vai fazer, é um pouco diferente, é mais gradativo. Aí você fala, beleza, amanhã a gente começa o pré-contest. Aí você tira um pouco do carbo, dá uma limpada ali na dieta. Mas e o T3, o T4, o clenbuterol, os queimador, não sei o que, calma. A gente tem várias cartas na manga. Então a gente, quando começa o processo, eu vou jogando uma carta, joga a segunda, a gente vai usando isso. Nessa época, essa coisa de 12 semanas, 10 semanas, o cara já entrava com tudo de uma vez. De uma vez, né? Aí ele tinha um bom resultado de início, aí depois o negócio travava. Aí, platona, né? Aí tem que começar a fazer muito cardio, daí tem que começar a fazer algo mirabolante porque não tem mais resposta. Então isso também é bem gradativo, né? Vai aos poucos. E a cada semana vai melhorando. Cada semana, 10 dias, um pequeno ajuste. Outra coisa que ajuda muito é essa reta final, os atletas têm que me atualizar muito frequente. Então chega aqui agora, que nem o Zanca vai competir esse final de semana que vem, em Tampa. Ele vem me atualizando todo dia agora, né? Ele é um atleta que é uma máquina, é like a machine também. Mas você pega às vezes um atleta que é um pouco mais inconstante e ele sabe que amanhã ele vai te atualizar, ele faz 100%. Aí amanhã ele tem que te atualizar de volta. E todo dia no plano, e o olho do treinador vai ficando muito bom. Cara, às vezes o cara mandou ali pra mim e falou, cara, você errou alguma coisa ontem? Você percebe, né? Puxa, aconteceu isso. Então tá, vamos ajustar isso pra hoje. Preciso de 100%. Aí você passa o programa, aí no outro dia você vê que já teve uma resposta bem positiva. Então, assim, esse contato tão próximo assim, também faz o cara, que às vezes não é tão constante, se manter no plano o tempo todo. Cara, é impressionante. Você, de um dia pro outro, já vê mudança nessa fase. Vê. Tipo, o Zanca me atualizou hoje, falei, cara, perna marcou mais, posterior tá mais fundo. E a gente vai ficando tão treinado que, tipo, ele me atualizou hoje. Eu bati o olho no físico dele, o peso, beleza. Amanhã, quando ele me atualizar, eu abri o vídeo, eu já consigo ver. Parece que fica arquivado aqui o físico de ontem e de hoje. Vai ficando muito detalhista. Nessa fase, o que você pede de feedback? É foto? Eu vou pedir a foto e peso. E aí, foto, quais poses? Eu prefiro vídeo. Você prefere vídeo? Porque a foto, às vezes, tipo, ele fez um vácuo e travou, é uma coisa. Sai bonito. O vídeo, às vezes, ele vai fazer, você vê que ele tá um pouquinho mais estufado. Fala, Zanga,
tá com algum incômodo no abdômen, não tá indo no banheiro, alguma coisa assim. Puxa, tô com gases. Puxa, comi ontem e fiquei estufado. Mas o que você comeu ontem? Ah, comi tal coisa. Ah, então vamos rever isso, sabe? Então, tudo. Então, assim, o vídeo e o peso é regra. Aí eu vou perguntar como que tá a força no treino, como que tá o apetite, como que tá o sono, nível de estresse. Então, eu preciso saber exatamente como que ele tá, porque às vezes o peso subiu. Aí você fala, puxa, o peso subiu, eu vou apertar mais a dieta. Mas tá restrito. Como que tá o sono? Cara, não tô conseguindo dormir. Tá, vamos pegar esse manipulado aqui que vai te ajudar a manter o sono profundo. Ou o cara fala, cara, não consigo desligar. Tá, vamos pegar essa fórmula aqui, que ela vai induzir o sono. Cara, eu fecho o olho, começo a dormir, não consigo me manter no sono. Vamos usar isso aqui, que ele te mantém no sono. Uhum. Então vai baixar cortisol, descanso melhor, no outro dia o cara perde 1 quilo, tá com o físico muito melhor. Manda o feedback, cara, não tô com fome, a dieta tá restrita, tô com 0 fome. Caraca. Provavelmente teu estômago não tá legal. Vamos pensar alguma coisa que pode talvez tá ferindo o estômago, tá irritando o estômago. Aí você ajusta, às vezes é a banana. Tá mais sensível ali, usando queimador, usando mais medicamentos orais nessa época. Aí você faz um ajuste pequeno, às vezes troca a fruta. Uhum. Pronto, resolve o problema. Volta o apetite. Cara, e deve ser muito Então, particular muito de atleta para atleta, né? Eu acho que cada atleta deve ter uma realidade muito específica. Por isso que é importante o cara confiar no treinador e se manter. Então tem muito atleta, o atleta fica trocando de treinador o tempo inteiro. Faz uma preparação, troca. Eu tenho, por exemplo, o Nescau, tá comigo há 12 anos, cara. Cara, eu fui treinar lá, eu treinei com o Camis e o Nescau tava lá. Cara, o bicho tá grande, hein? Então, é absurdo, cara, a evolução que ele teve. E eu conheço cada detalhe do físico dele. Então eu sei que determinado alimento ele não está tão bem. Eu sei que se eu apertar demais ali no cardio, na comida, ele não tem uma resposta. Eu tenho que deixar uma quantidade ali flutuando para mais e para menos e manipulando. Então você vai conhecendo cada atleta ali. Ele tá com quantos quilos, Pacho? O Nescau chegou a bater 138,9. Caraca, cara. Muito grande, cara. Pra você ter uma ideia, ele competiu ano passado, o último dele foi na Espanha, ele ficou em terceiro, um campeonato muito bom. Ele estava lá com 108. Uau. A gente fez ali o planejamento, até foi o feedback dos árbitros, coloca mais 3, 4 quilos, mantendo essa linha, que é nível Olímpia. Porra, animal. Mas pelo peso que ele chegou, eu acho que ele ia conseguir finalizar ali entre 115 e 120, cara, que seria algo absurdo de resposta. Uma pausa rápida para falar do nosso patrocinador deste episódio, que é o Espaço Volpe. Sou o Dr. Thiago Volpe, ex-atleta, médico nutrólogo e empresário. Meus atendimentos são direcionados para pessoas que, como eu, buscam viver em alta performance física e mental. O Espaço Volpe é o maior e mais avançado centro de nutrologia e especialidades relacionadas à medicina do estilo de vida. Aqui te ajudamos a alcançar seu máximo potencial e ter mais progresso na sua vida. Escaneie o QR Code que aparece nessa tela ou clique no link da descrição desse episódio que você vai ter acesso a uma condição super especial. Segue aí no episódio. Cara, como é essa relação com os árbitros? Porque o Edu veio aqui e ele fala assim, cara, a gente tem que lembrar que os árbitros, além de serem profissionais da área, eles também são fãs, né? Eles gostam das pessoas. Como é que é essa relação de receber feedback para a próxima temporada? Cara, eu tento ser muito político, assim, e ter essa boa relação. E eu sei que a gente tem que agradar ao árbitro, agradar em relação ao trabalho entregue. Então, por exemplo, às vezes o meu atleta foi lá no tal campeonato e não foi bem. Vamos lá falar com o árbitro? Às vezes, muitas vezes, a gente já sabe o feedback. Se ele não estava na melhor condição, eu sei disso. Uhum. Eu sei que talvez o glúteo dele, ou o braço, sei lá que grupo muscular, é o ponto fraco, e eu sei que aquilo tem que melhorar. Então eu vou pro árbitro já sabendo. Mas eu preciso ir lá, eu preciso ouvir do árbitro. E o que é muito importante? Às vezes o atleta, cara, não vou, o cara tá nervoso, ele não foi bem, ele acabou de perder. Puto da vida, né? Ele quer só ir embora de lá. Não, vamos que é importante. E eles me obedecem, eles vão. Às vezes vão com a cara meio amarrada, né? Mas vão. Aí,
pô, tudo bem e tal, ele competiu aqui, eu precisava de um feedback seu. Geralmente eles são muito educados e atenciosos nessa hora. Pô, que legal. Então, porque você, pô, acabou o campeonato, você vai lá, mas ele também arbitrou o dia todo também, quer ir embora. Tá cansado. Mas, cara, todos os árbitros até hoje na Pro League ali que eu fui pedir um feedback sempre são muito atenciosos Que nessa legal, hora. cara. Então eles valorizam você tá indo ali. Aí ele fala, olha, eu acho que o posterior dele não estava tão marcado, precisa de um detalhe a mais e precisa melhorar a parte alta do peito. Beleza, obrigado, tal. Vamos trabalhar para isso. Foco nisso. Aí passa um ano, ele vai lembrar do teu atleta. O teu atleta vai para a competição e mostra o posterior totalmente marcado, peitoral alto preenchido. Isso conta muito ali, cara. Tipo assim, o árbitro viu que você entregou o que ele pediu. Animal. Então isso é muito positivo. Então para mim como treinador esse é o ponto mais importante nessa relação. Ele vê que você está preocupado em trazer melhora e você seguiu o que ele pediu, né? Porque na verdade quem a gente tem que agradar é ele, né? Entregar o que ele quer. Cara. Porque você deixa... Quando você se torna atleta de fisiculturismo, não é mais o que é bonito. Sim. É o que a categoria tá exigindo para aquela fase. E muda, né? Sim. De temporada para temporada muda, né? Às vezes conforme o atleta que você teve no palco do lado muda, né? Às vezes você pega um cara que é muito mais baixo, muito mais preenchido, o teu atleta é mais longilíneo, então só isso vai mudar. Conforme o adversário que tá do teu lado, já muda. E que nem com o Zanca, agora a gente fez algo que foi bem legal. Ano passado foi o terceiro Olímpia do Zanca. E o Tamer, né, que é um árbitro lá do Olímpia, promotor de lá e é brasileiro, ele estava na mesa ao lado dos dois principais, que é o Steve e o Tyler. Então, a hora que o Zanca entrou, o Tyler e o Steve elogiaram, falaram, nossa, atleta muito bom, quem é ele? E o Tamer estava do lado ali, explicou, não, é do Brasil, é o terceiro Olímpia, não sei o que, não sei o que. O Tamer me falou isso. Quando o Tamer me falou isso, eu falei, cara, é o terceiro Olímpia. São muitos atletas lá, só na Classic são quase 60. Mas se o Zanca entrou pelo terceiro ano seguido e eles ainda não sabem quem é o Zanca, a gente tem que fazer alguma coisa para ano que vem eles saberem quem é o Zanca. Então, desse feedback do Tamer, a gente já buscou a vaga logo em seguida. Uma semana depois a gente pegou a vaga já num campeonato aqui no Brasil, que muita gente na época criticou. Pô, mas deviam competir lá fora, o Zanca tem que ser conhecido. Mas não, eu tinha um campeonato aqui e garantiu a vaga. Demos uma folga para ele descansar, um mês ali de pausa, realmente pausa total. Pausa total. Pausa total, ele estava precisando disso, foi positivo. O descanso é outro ponto importante que é bom a gente comentar depois, que muita gente não dá essa importância. Aí fizemos o off e a gente foi em maio para os Estados Unidos, fizemos um tour por lá. A gente foi no Pittsburgh Pro, que é um campeonato dos donos da Pro League. Então lá tá o Tyler. Que foi onde o Eric ganhou o Procard, né? Então lá tem o Jim Mannion, que é o dono da Pro League e da competição. O neto dele é o Tyler, que é o vice-presidente. Então ele é um dos principais árbitros. Fomos na academia deles, pedimos um feedback para eles, fomos muito bem atendidos. Ele avaliou o físico do Zanca, olhou as fotos e deu feedback do que ele achava. Pediu mais volume no feixe lateral aqui do vasto, mais arredondamento, porque isso aqui mais arredondado vai dar uma estética bem melhor. Pensa a cintura, com uma perna fina, que saia mais, dá a impressão de muito maior a perna e cintura amarrada. Expansão de dorsais, pediu ali uns detalhes nas costas. E beleza, dali a gente foi para o New York Pro, que é o campeonato do Steve, que é o principal árbitro. Então lá a gente conversou com ele. Depois disso a gente foi pro California State, que é do Tamer, o campeonato lá na Califórnia do Tamer. E a gente pôde falar com a Sandy, que seria depois dos dois a principal árbitra. Ela também deu feedback dela. Feedbacks parecidos. E depois disso a gente foi para a sede do Mr. Olympia, e que é em Phoenix, gravamos lá, fizemos entrevista, foi muito legal. Então não tem como o Zanca chegar esse ano e eles não conhecerem, eles vão conhecer. A gente teve essa proximidade e o principal, a gente bateu em cima desses pontos e a gente conseguiu mostrar melhores nesses pontos. Agora, próximo final de semana, a primeira semana de agosto, a gente vai pro Tampa, que vai estar o Tyler e o Steve, e a gente vai pro Texas Pro, que vai estar o Tyler e o Steve, vai estar a Sandy, vão estar todos esses.
Então a gente tá esses campeonatos, o Zanca chega lá para disputar o título, é um campeonato menor, né, não são tantos atletas, então ele vai ser confrontado, vai ser visto, e a gente vai mostrar as melhores que eles pediram. Se tudo der certo, a gente ganha as 2 competições, que daí chega com muita moral no Olímpio. Total. E não tem como ele não ser visto, não ser lembrado, né? Uhum. Cara, ou seja, tem uma estratégia de marketing. Foi 1 ano de estratégia, batendo em cima, viajando, treinando, para chegar no dia do Olímpia. Cara, você pensa, né? Não é só focar só na preparação, cara. Tem todo um contexto ao redor que precisa fazer, né? Esse lance do relacionamento, do networking, querendo ou não, um pouco de marketing isso também, né? Sim. De você garantir que todo mundo conhece o atleta. Agora, esses feedbacks, em alguns momentos eles são conflituosos ou é uma galera muito sincronizada? Não, algumas vezes sim. Esses que a gente teve uma atenção boa, tipo, o Tyler ficou umas 2 horas conversando com a gente. Caramba, cara. Então, assim, ele realmente parou, analisou e deu um feedback. Às vezes, principalmente quando é às vezes um campeonato amador, tem lá 300 atletas competindo, você chega no final do dia, tem uma fila pra falar com o árbitro, você vai pedir o feedback, às vezes não bate, cara. Às vezes o cara, tipo, não lembra direito do teu atleta, fala alguma coisa Entendi. ali e não bate. Você tem que ter isso claro também. A maioria das vezes bate, né? Mas, às vezes acontece. Os momentos que você pegou o árbitro, ele não olhou direito, às vezes, você é o fulano, você falta peito. Você fala, mas tipo, é um ponto forte do atleta. Às vezes acontece. Mas a maioria das vezes, por exemplo, no nível profissional, quando você vai falar com os principais árbitros ali, sempre geralmente bate. No caso nosso ali, todos esses que deram feedback foi bem preciso. Cara, vamos falar um pouco de descanso, porque o descanso é um negócio que as pessoas acham que é desnecessário, né? E tem vários tipos de descanso, né? O descanso, cara, ali do dia a dia, que é fundamental, mas existem momentos pós-preparação que é importante dar uma desligada. Conta a sua filosofia de descanso. O que você acredita? Então vamos falar primeiro do descanso ali semanal. Às vezes o atleta, já aconteceu comigo, o Brandão, quando chegou para treinar comigo, eu falei, Rafa, a gente vai fazer um descanso a cada 2, 3 dias, conforme a gente vê necessidade. Pacho, eu tô acostumado a descansar uma vez na semana. Eu falei, cara, vamos começar e a gente vai ver como que vai seguir. Lembro que daí a gente fez o 3º treino e daí ele falou assim, amanhã é descanso? Eu falei, amanhã é descanso. Cara, graças a Deus. Então a gente ajustou a depois de 2 ou 3 dias. O volume, ele sentiu realmente a necessidade, né? Ele é um atleta experiente e beleza, ele já viu o que precisaria. Às vezes acontece aquele cara que não desliga. Tem cara que fala assim, cara, esses dias eu fiz um vídeo até sobre isso. Não, porque se eu não for pra academia eu fico mal. Eu preciso estar... E tem cara que treina 7 vezes na semana. Caramba, e tipo, que loucura. todo mundo sabe. Se você for falar num vídeo, pessoal, a base do treinamento é treino, dieta e descanso. Os caras, cara, de novo essa conversa, o negócio é os venenos, os caras estão escondendo. Galera, acho que é isso. E, cara, é a base, não adianta. Tipo, não adianta você pôr um turbo no carro se ele não tem gasolina. Ou tem uma gasolina batizada. Então, a base tem que estar bem feita e o descanso faz parte disso. Então, geralmente, a cada 2, 3 dias de treino pesado, precisa de um descanso. Já numa fase, a gente está falando do macrociclo que você monta, a gente está falando de uma fase micro. onde você está na altíssima intensidade. Isso. Então, ali eu preciso do descanso a cada 2, 3 dias. Então, alguns atletas vão precisar de um descanso mais frequente, alguns toleram um pouco mais. Eu tive uma época nas minhas últimas preparações que eu treinava dia sim, dia não. Caraca. E era uma estratégia que eu já tinha ouvido falar há muitos anos. O professor Valdemar Guimarães tinha utilizado com um atleta mesmo? dele. E o cara tinha tido um ganho absurdo. Eu lembro que ele fez ali a análise, o cara dormia 6 horas por dia, treinava 6 vezes por semana, e não estava evoluindo. O que ele fez? Esse cara passou a dormir 9 horas por dia e treinar dia sim, dia não. E teve um ganho tipo de 10 quilos de um ano pro outro. Que loucura. Atleta já alto nível. Atleta, tipo, pra subir 10 quilos. Mr. Universo, né, essa competição Uau. que ele ia. E daí eu lembro que era algo que eu vi e ficou na minha cabeça, e eu novo na época, eu falava, eu tinha a vontade de fazer, mas se eu não for treinar eu vou perder. Tipo aquela coisa ali que tem que estar na academia todo dia. Passou alguns anos, eu já estava nos últimos anos de competição, estava com algumas lesões, e o Valdemar Guimarães viu
uma postagem minha sobre uma lesão. E ele me ligou. Opa, o que tá acontecendo, cara? Foram várias lesões e tal. Como que tá? Volume de treino, descanso e tal. Eu falei, professor, eu tô fazendo 6 treinos na semana, durmo mais 6 horas. Tô ali várias semanas direto, treino muito pesado, me sinto mais cansado, mas chego, tomo um pré-treino, esquento e o negócio vai. Ele falou, cara, eu comentei, ó, o médico falou que o tendão que eu arrebentei estava já esfarelando, tendões todos inflamados. Ele falou, cara, um sinal claro de sobretreinamento. Quando você voltar, vamos tentar uma estratégia? Daí eu falei, vamos. Aí eu lembro que ele falou, então recupera, quando estiver na hora você me fala. Aí fiz o pós-cirúrgico, tudo estava pronto para voltar a treinar. Ele falou, vamos treinar dia sim, dia não. Não foi essa última cirurgia que você teve? Não, isso foi em 2016, isso. Tá. Aí eu me preparei e voltei a competir em 2017 e 2018, que foram as últimas. Aí eu lembro que ele passou assim, ele falou, old school style. Ele escreveu num guardanapo, tirou foto e me mandou. Caraca. E era exatamente a mesma divisão, treinar dia sim, dia não. E, cara, eu já com várias lesões, final ali da carreira de atleta, melhor divisão que eu fiz, cara. Foi mesmo, onde eu cara? evolui absurdamente. E qual volume de treino nos dias de treino? Era 4 treinos. O treino A era peito e bíceps. O treino B eu tinha costas, aí descansava, né? Costas. Descansava, fazia ombro e tríceps, descansava, fazia perna. Então eu levava mais de uma semana para repetir o mesmo grupo muscular. Peito eram 4 exercícios, bíceps 2, costas 5, ombro 4 exercícios, 2 para tríceps, e pernas eram 3 para quadríceps, 2 para posterior e 1 para glúteo. Entre 6 exercícios... 5, 6 exercícios por treino. Quantas séries válidas? 3 séries. 3 séries válidas. Um bom volume, né? Um volume bom legal, volume. mas eu levava mais de uma semana para repetir o mesmo grupo muscular. E o você principal- sentia a fadiga? mas eu longo chegava dos já dias? totalmente recuperado. Eu chegava, tipo, eu sentia por 3, 4 dias, então dava tempo de realmente ter o 100% da recuperação. E o principal, o que eu sentia lá antes? Eu descansava no sábado e treinava de domingo a sexta. Quando chegava ali por quarta, quinta-feira, eu estava cansado. Então era aquela coisa assim, já ia meio empurrado, tinha que dobrar a dose do pré-treino, aquecia, esquentava e no final ia. Mas não era o melhor treino. Nessa divisão, eu chegava todo dia assim, com vontade de Gás. entortar as máquinas. Pô, com vontade de morder as anilhas. Então estava realmente recuperado. Então isso, eu falo que as dificuldades minhas como atleta e o que eu passei, o que eu fui aprendendo por tentativa e erro, me transformaram em um treinador melhor. Então eu tenho um feeling muito apurado em relação a isso. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Então às vezes o cara chega, eu vejo que não tá daquele jeito. Cara, hoje era dia para descansar, amanhã você não vem aqui, amanhã você descansa. Aí os caras, não, eu preciso treinar, não. Amanhã você vai descansar. Aí descansa, no outro dia físico mais seco, músculo mais cheio, muito mais forte para treinar. Caraca. Então eu fui também nessa questão do descanso aprimorando muito ao longo dos anos. Cara, eu lembrei de um estudo, quando eu comecei a estudar muito sobre o gelo, imersão no gelo, tem poucos estudos, mas tem um estudo que ele fazia uma análise do atleta fazendo treinamento de hipertrofia e fazendo o gelo pré-treino. Então ele faz o gelo, aí depois ele aquece, aí ele treina e tem o resultado. Isso é um grupo. O segundo grupo fazia o gelo pós-treino, que não é bom para hipertrofia porque você quebra toda a cadeia anabólica. Só que os dois grupos tiveram progresso. E o segundo grupo teve progresso. Óbvio que o primeiro tem mais progresso, porque ele se beneficia da cadeia anabólica e ele se beneficia da recuperação muscular no pré. Mas quando ele faz o pós, ele atrapalha a cadeia anabólica, mas ele recupera mais. Sim. Então ele treina melhor. E aí o resultado dele vem. Então, esse paralelo com o que você estava falando, cara, estar descansado para você fazer um bom treino faz toda a diferença, né? Muita. O gelo, se pegar jogador de futebol, lutadores, né, encaixa perfeitamente. Eu acabo usando o gelo, às vezes, em período regenerativo. Então, tipo, o Zancanelli é um cara que ele tem mais ou menos 4, 5 semanas de treino intenso, uma de regenerativo.
O Nescau... Aí você diminui a carga. Daí a gente diminui um pouco o volume e diminui bastante a carga. Tá. Trabalha com um pouco mais de repetição longe da falha. Tá. Então você trabalhar em torno de 15, 20 movimentos, que é mais do que a gente normalmente trabalha, você consegue ter mais irrigação sanguínea a nível de tendões, a parte ligamentar ali, que ela é menos irrigada. Então quando você trabalha com mais repetições, você consegue ter um fluxo sanguíneo melhor ali, o que vai ajudar na recuperação da articulação, já que é uma carga menor e você não chega na falha. Uhum. E daí, um Nescau, ele consegue 8, 9 semanas de treino intenso por regenerativo. As pessoas muitas vezes me perguntam, Pacho, mas quando que eu vou saber que é o meu regenerativo? Qual que é o indicativo? Então, vai ter aí de 5 a 8 semanas em média de treino pesado, uma de regenerativo. Você vai entender quando que é o melhor para você. Por exemplo, você já está ali 5, 6 semanas, o cotovelo começou a doer. Você sentiu que no tríceps, testa, incômodozinho. Tá. Aí beleza, tudo bem. Passa mais uma semana, você vê que tá pegando no testa, tá pegando para fazer o tríceps corda e no supino tá incomodando. Aí passa mais uma semana, você começa a sentir o joelho e esse cotovelo te tá doendo para tudo. Caraca. Cara, tá na hora. Já passou Só da dá hora. uma pausa. Uma semana, né? Baixa o volume, baixa a intensidade. Normalmente uma semana recupera. Aí nessa semana eu acho muito interessante pro bodybuilder um gelo. Né? Entendi. Ou que seja local, ou se tiver a possibilidade, Faz sentido. corpo todo, encaixa perfeito. Que daí você acelera essa semana. Total, é. Às vezes se o cara vem já ele ficou segurando e retardou para fazer esse regenerativo. Então ele já tá com muitas dores. Aí às vezes você precisaria de 2 semanas para segurar para ele estar 100% de volta. Daí você faz uma semana com banheira de gelo aí 3 vezes na semana. Uhum. Nossa, você acelera. Recupera pra caramba. Em uma semana ele tá novo, entendeu? Eu senti bastante isso, cara, porque antes de eu fazer o gelo, cara, eu treino hoje. Antes eu treinava 5 vezes por semana, chegava no final de semana destruído. Agora eu tô numa fase, eu acabei de vir 2 semanas atrás, eu tava no regenerativo, nesse estilo. Essa semana já um pouco mais de intensidade. A semana passada já com mais intensidade, essa mais ainda, e na próxima vai ser pico, assim. Só que eu tô treinando 6 vezes por semana. Eu já tô achando, cara, hoje foi perna, já dobrando alguns músculos, a gente tá dobrando perna, estamos dobrando costas, alternando uma semana assim, na outra semana. Só que eu percebi que o gelo me ajudou na recuperação, porque como eu faço praticamente todos os dias, eu sinto que chega no final da semana, eu sinto menos do que eu sentia antes. Mas, cara, com o estímulo de treino alto não tem mágica, né? Você sempre vai sentir, né? Você faz quanto tempo De treino? de gelo? Eu faço 3 a 5 minutos por volta de 2 graus. Legal. Então é bem gelado e, cara, nessa fase que tá frio é foda. Tem em casa tudo? Como Eu tenho uma banheirinha, eu tenho um cooler bem grande, daqueles que a galera bota cerveja, que eu caibo lá dentro, aí eu, cara, deixo a água já lá e sempre quando eu troco a água eu boto assim uns 12 sacos de gelo pra já dar aquela gelada braba, e todos os dias eu boto mais 3. Porque daí ele vai mantendo, o gelo sempre tá com gelo na máquina. E aí eu tava fazendo no pré-treino, a maior parte eu fiz no pré-treino, mas, cara, agora o frio tá brabo demais, você acorda 9 graus, 12 graus, eu falo, cara, nem fudendo. Aí eu faço 5 ou 6, eu sempre faço no final do dia hoje em dia, que dá, os estudos falam que ou você faz pré, ou 5 a 6 horas depois do treino para você se aproveitar da cadeia anabólica e tal e já se livrar disso. Mas eu senti muito progresso também, cara, na motivação, né? Porque como libera muito dopamina, e a dopamina tem muita relação, assim, com a motivação, né? Com o fazer, assim. Sim. Então, sabe aquele lance que você toma um café, o pré-treino, cara, que você fica ligadão, vambora, tô ligado. O gelo me traz essa sensação, assim, sabe? De querer fazer as coisas, de realização, me ajuda demais. E a tolerância das primeiras vezes que fez, aquele choque, aquela coisa, como que é hoje? Já fica muito de boa? Então, você sofre ainda? Isso é exatamente o lance. Eu acho que a gente falou no off, né? Que eu tava falando que você chega pro atleta, essa história é muito foda. Talvez eu até tenha contado no Stories aqui, que você pega um atleta natural pra treinar ele e ele fala, caralho, tá foda, tô com cãibra. E aí você pega e fala assim, cara, você não tá com cãibra, você só nunca chegou aqui. O gelo, cara, é exatamente isso. Porque quando você entra no gelo, é um choque muito intenso.
Só que é um choque de estresse absurdo. Então você ativa o sistema simpático, que é responsável por luta e fuga, e a maioria das pessoas nunca teve ali. Ou se teve, foi uma situação muito drástica, ela nem lembra. E quando é uma situação drástica, é porque foi tenso mesmo. Você foi assaltado, botaram uma arma na sua cabeça, você correu risco de vida. Mas quando você tá numa situação que não vai te fazer mal, sabe, controlado com o gelo, é o lance de você administrar aquela emoção. Porque é um negócio que você nunca sentiu antes. Então ele dá um desespero absurdo. Hoje eu sei que eu não tô morrendo. Então, cara, controla a respiração e eu fico. Mas não é que não dói, velho. Dói pra caralho. Mas você administra essa sensação. O que te ajuda no treino. Porque você chega em sentimentos próximos àquilo e você precisa saber separar o que é mimimi do que é, cara, a persistência saudável, né? Isso deve ser foda de descobrir, né? E isso aí é algo que é treinável e você vai melhorando para muitos aspectos da vida, né? Transfere, não só né? no treino. Então, assim, hoje eu trabalho só com atletas, né? Atleta, ali, quanto mais avançado, essa questão mental dos grandes mesmo, os caras que realmente saem do normal, é muito visível. Mas eu gostava de ver isso em pessoas normais que eu trabalhava e era muito visível em grandes empresários, cara. Caras com muito sucesso, que o cara já é diferenciado. Então, eu lembro a primeira vez que eu treinei a Mari, né, que é a minha chefe, né, dona da Suplay. E ela ia estar aqui em São Paulo, marcou um treino comigo, eu falei, pô, responsa, né? Se eu judiar muito da chefe, eu sou mandado embora. Se eu passar um treino muito fofo, eu vou falar, pô, esse que é o treinador do time, eu vou mandar embora. Eu tinha que estar na média ali. Aí, cara, ela chegou, ela falou assim, ó, Pacho, eu tenho 30 minutos pra treinar, não tenha dó, eu não posso perder tempo. Eu só tenho esses 30 minutos, tem que valer a pena. Caraca! E fez um super treino. E isso era tipo 9h30 da noite. Puta merda. Aí, e isso se identificava com outros caras muito bons, assim, empresários, pessoas acima da média que eu trabalhei. Porque o cara não tem tempo para perder, ele tem lá 1 hora do seu dia, tem que ser muito bem aproveitado. Ele tá ali pagando, investindo o seu tempo, que é precioso para ele, então ele quer resultado. Então isso era algo que eu via, que um cara já com muito sucesso em outro ramo, em outra área, trazia para o treinamento, e isso do treinamento a gente também consegue transferir para outras áreas. Total. Né? De, pô, o cara resistir à dor do gelo, à dor do treino, e ele levar ali um dia cheio de reuniões e correria, né, mais controlado. Então isso acho que é algo do treinamento que melhora em várias questões da vida, né? Pra caramba, eu vejo assim, cara, todo mundo que passou dificuldade demais e persistiu, cara, ela se desenvolve como uma pessoa disciplinada, não tem como. O empresário, o empreendedor, cara, ele só se fudeu. Você pega a história da Mari, cara, se fudeu pra caralho, vendeu o carro, não tinha dinheiro nenhum. Até começar a dar certo, depois você vira gênio, né? Mas o começo da história é sempre muito foda. O militar é a mesma coisa, cara. Tem que acordar cedo, tem que arrumar a cama, tem que estar impecável. Se tiver uma vírgula fora do lugar, ou você luta contra isso e você não serve para o serviço militar, ou você se torna obediente, e essa é uma das palavras que eu acho considero mais importante para o atleta, que é, cara, você saber seguir o que te mandam. Se você for uma pessoa, isso não significa ser ignorante, eu tô falando assim, cara, seja obediente, porque quando você escolhe, eu faço um paralelo no mundo espiritual, cara, quando você escolhe um mestre, seja Jesus, ou seja quem você acredita, você tem que entregar seu corpo e sua alma. E pro o seu técnico tem que ser igual, cara. Porque se você não confia nele, você vai começar a questionar tudo. E o seu trabalho aqui é só segue, irmão. Dá os feedbacks e só segue. O que você acha do lance da obediência no atleta? Eu acho que a confiança. A confiança é fundamental. Acho que a confiança encaixa melhor do que a palavra obediência. Obediência. Porque assim, ele me contratou, eu vou passar a programação, ele precisa confiar. Só que também tem um lance de, às vezes, o cara já tem uma boa experiência e o treinador tem que ter essa flexibilidade com ele. E daí o treinador também tem que ter o feeling e a esperteza de saber até onde ele pode dar essa flexibilidade ou não. Então, por exemplo, eu tenho um atleta que é o Júlio Gorila, você conhece? Então o Gorila, ele é um cara que é famoso porque a galera fala, pô, o Gorila ele não segue, ele tem as ideologias dele, ele segue aquilo. Aí quando ele veio pedir para eu cuidar da programação dele, eu falei, cara, mas você tá disposto a seguir? Não, Pacho.
você é o cara que eu falei, cara, quero acreditar 100%, eu preciso disso. Começamos o trabalho, encaixando super bem, a gente teve uma competição ali em 2 semanas, ele foi super bem, teve um resultado bem positivo em relação ao anterior, e acho que ali esse primeiro impacto em 2 semanas de trabalho, ele muito bem numa competição, foi já aquele lance da confiança aumentada. Mas daí tinha algumas particularidades dele. Por exemplo, chega dia de refeed, né, que é quando o cara vai comer mais ali, a gente vai colocar uma coisa mais calórica. Eu falava, eu gosto muito de hambúrguer. Hambúrguer, eu acho que pro dia do refeed encaixa perfeito. Carbo, gordura, proteína e tal. Ele falou, acho que não me dou muito bem com glúten, cara. Tem como fazer alguma outra coisa? Então ali era o momento de eu ser flexível. Apesar de eu gostar muito do hambúrguer, ele era um cara que não se dava bem com glúten. Então não tinha como eu insistir. Ele falou, não, guri, vamos fazer o seguinte, então, arroz se dá bem, gosta, tal, não, arroz perfeito. Aí eu coloco uma carne mais gordurosa, você joga um queijo ali por cima, vai ficar saboroso, vai ter mais gordura, mais proteína, mais carbo, vai ficar legal. Aí ele fez, perfeito. Então eu tinha que ter essa flexibilidade. Uhum. Às vezes o atleta vai chegar para empacho, eu acho que se fosse assim, seria melhor. Eu analiso, não, cara, vamos seguir dessa forma. Aí nessa hora aí a confiança, né? A minha autoridade é a confiança. Não, beleza. Ele vai lá e faz. Se nessa hora que o gorila chega pra mim e fala, cara, pra mim o glúten não... Eu falo, não, cara, é hambúrguer e acabou. Não ia ser bacana, não ia encaixar ali. Uhum. E também nessa hora eu falo, não, isso eu não concordo porque quero que você siga assim. Não, Pacho, não vou fazer. Aí também quebra ali, o trabalho não vai funcionar. Total. Então precisa ter essa coisa da confiança do atleta no trabalho, de seguir, e do treinador também em alguns momentos ser flexível. E acho que essa confiança ali hoje é um pouco mais fácil. Acho que é igual o lance do empresário que já se ferrou. Um dia mais no começo da carreira eu falava, eu quero que você faça isso. Eu ainda não era o Pacho. Então eu estava conquistando isso. Então, às vezes, essa confiança eu já não tinha de primeira. Uhum. Com o longo do trabalho, ele ia vendo a importância que eu dou no meu trabalho, a importância que eu dou pro objetivo dele, e daí eu vou ganhando essa confiança. Hoje, eu já tenho muitos casos de sucesso, então quando ele chega para mim, ele já confia muito em mim. E ao longo do trabalho, que ele vai vendo como eu me importo, como eu estou presente, essa confiança só aumenta. Uhum. Aí o trabalho flui muito bem, né? E essa conversa é muito importante, né? Porque o nível intelectual e de competência técnica que você chegou, cara, ele destoa absurdo, né? Você já não deve ter tantas fontes de conhecimento como a maioria das pessoas tem, porque você já tá, cara, no 1% ali, né? Uhum. Só que você deve aprender ainda muito com os atletas, né? Essa conversa de você, do feedback, essa troca do momento, dessa sensibilidade que você tem, deve ser uma das fontes importantes de aprendizado que você tem, né? Com os atletas e especificamente com cada um, né? As particularidades de cada um. Uhum. Então isso a gente vai estar sempre aprendendo. E também tem aquela coisa assim, a gente vai testando algumas estratégias que você vê que funcionam bem. Então você vai tendo mais cartas na manga ali. Então você vai ficando mais experiente. Tipo, às vezes acontece uma coisa ali num detalhezinho da última semana que você já teve a experiência anterior com alguém, ou às vezes até comigo mesmo, de ter passado por aquilo. Então você já é mais rápido e assertivo na estratégia. Então a gente vai estar sempre aprendendo, né? Às vezes surge alguma coisa nova, é difícil hoje, uma coisa tipo, totalmente nova, mas a gente vai adquirindo conhecimento. Onde mais você busca conhecimento hoje? Hoje eu tenho a possibilidade de ter proximidade com os caras que são referência no mundo, assim, tipo o Cris Aceto, o Milos. Então eu tenho essa possibilidade, principalmente com o Cris Aceto, que para mim assim, é o melhor, e eu sou muito próximo, eu posso chamar ele de amigo, né, cara? A gente conversa praticamente todo dia. E eu tenho essa liberdade de trocar informações com ele. Então, às vezes ele fala, cara, tipo, tal ano, quando eu preparei o Jay Cutler, ele foi Mr. Olímpia, a gente fez isso, aconteceu isso. Cara, isso aí é uma experiência que não tem como precificar. É um nível de contato, cara. Você tá... Estamos no auge, né? O Brasil no auge, né, cara? Sim. E o Cris teve muitas... Cara, ele treinava o Edu, né, cara? Quando tudo era mato, né, cara? Então...
o que ele deve ter acumulado de experiência de lá pra cá, né? Sim. Deve ter sido um negócio brutal. Né? O Edu já tem um nível de conhecimento ali, de todos os anos que ele trabalhou com o Cris, que é absurdo, né? Então, pô, eu tenho a oportunidade de estar com o Edu e estar com o Cris ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito valioso, assim. E como a gente está bem, ele gosta de mim, eu sinto que ele fica à vontade, assim, de a gente trocar informação. E, inclusive, que para mim, assim, foi o auge isso, de ele mandar uma foto de um atleta e perguntar o que eu tô achando. Uau! Sabe? Tipo, esse nível de confiança. É mesmo, cara. Que legal. Então, é muito legal, assim, hoje, tipo assim, o cara que eu tenho o livro, que eu via nas revistas, eu tenho essa proximidade, né? Que espetacular. Ô, Pacho, me conta o seguinte. Você tá pegando um atleta que ainda tem muita coisa para desenvolver. Tá no começo. Talvez um gnomo alguns anos atrás. Qual que é a sua mentalidade para trabalhar com um atleta desse? Porque não é um negócio que, assim, ele, óbvio, ele vai ter progresso, mas ele não vai estar pronto para subir na categoria ainda. Como é que você gosta de planejar esse desenvolvimento sabendo que vai levar anos para um atleta chegar e estar pronto a estar ganhando tudo na categoria? Bom, vamos pegar esse exemplo então. Ele chegou, Pacho, meu sonho é ser Mr. Olímpia. Beleza. A gente vai ter o Mr. Olímpia, mas antes disso a gente tem que ganhar a vaga pro Olímpia, a gente tem que ganhar o Procard, a gente tem que ganhar esse regional, a gente tem que fazer esse off-season. Então, a gente colocar essas metas final e as metas a médio e curto prazo eu acho muito importante. Porque senão ele fica perdido ali ao longo de tantos anos, né, que vai ser essa caminhada. Então, a gente elaborou ali, e eu acho legal essa conversa aberta. Tá, essa é a nossa caminhada, mas o primeiro passo vai ser agora a gente ter esse regional que a gente tem daqui 6 meses. Uhum. Agora vamos analisar teu físico, o que a gente precisa? Tá, a gente precisa colocar mais volume aqui, precisa disso, daquilo e tal. Mesmo sem estar seco, você já consegue ver o físico? A gente consegue. Essa ideia, tipo, o cara chegou hoje, tá em off e tá mais retido. Eu vou pegar as fotos dele da última competição e ver o físico atual. Ali eu já consigo ter esse parâmetro. Então, beleza, vamos trabalhar em cima disso. Agora chegou lá no dia, a gente foi, competiu estadual, um regional, foi bem, ganhou a categoria. Beleza, agora a gente tem daqui uns dias o Pro Qualifier, né? O que vai te dar o campeonato, o Procard. Vamos ajustar, tá? O físico chegou lá. Puxa, ganhou o Procard. É hora de pegar o Procard? Será que é? Isso é uma pergunta importante. Ponto muito importante. Eu vou dar o exemplo do Nescau. O Nescau, ele ganhou... Porque é uma opção, né? Você vence, mas você tem que solicitar o Procard, não é isso? Você vai pedir. Você vai pedir, Só né? que assim, também com o Nescau eu tive uma experiência. Você negar o Procard, você não pegar, não é bem visto. Porque imagina, teve lá um campeonato, é caro para trazer a competição Pro Qualifier, tem muita gente querendo e desejando, aí você vai, ganha e fala que não quer. Então não é bem visto. Com o Nescau ali eu senti isso, né? Eles não gostam disso, é tipo... próximo de uma ofensa, tipo você negar o seu Procard, que é o sonho de muita gente. Total. O que aconteceu com o Nescau? Na época, a gente estava na Integral e eu tinha 2 atletas na categoria. E o Nescau ele iria competir os regional e esse outro atleta ele ia competir as competições maiores. Teve um regional e teve um Pro Qualifier. O Nescau foi lá e ganhou o regional. E o nosso atleta foi e perdeu a competição, a categoria dele, para um atleta que na época era da Max. Então era a rivalidade ali. E ele foi lá e perdeu. Aí passava 2 semanas, teria mais uma competição Pro Qualify e os 2 iam estar lá. E daí eu falei, olha, pelo que eu vi do físico do Nescau nesse regional, eu acho que se ele tivesse, ele ganharia. Tem certeza? Eu falei, cara, se ele colocar o mesmo físico, eu acho que ele consegue ganhar. Então beleza, a gente precisa ali, né, tem aquela coisa ali, né, do atleta da empresa tá no número 1, isso pesa muito. Então trouxemos o Nescau para esse Pro Qualifier e ele foi lá e ganhou. Tanto que praticamente nem teve a disputa. Colocaram os 3, confrontaram e mandaram o Nescau sair. Na hora os caras falaram assim, caraca, o Nescau ficou em terceiro. Eu falei, não, ele já ganhou. Caraca, velho. Aí, tipo,
Não, mas eu falei, cara, o Nescau não vai ter confronto. Ele já ganhou. E aconteceu isso. Confronto era segundo, terceiro. Ganhou a categoria, foi pro overall e ganhou o overall. Uau. E daí não era a hora. Ele era o cara que a gente trouxe para competir no regional, ele foi lá e ganhou. E ganhou do Bruno Santos, ganhou do Boff, ganhou do Alan, de caras muito bons. E daí ficou aquela coisa, e a gente falou, não vai pegar o Pro. Porque na época, na Integral tinha, na Open, o Brandão, o Horst, Thiago Lins, William Martins, Marcelo Cruz. O Nescau ele chegaria para ser o 6º Open da empresa. Sendo o 6º Open, cara, a hora que vai virar o ano, né, fazer ali aonde vai investir, quem vai receber mais, o que vai acontecer, quem vai renovar, quem não vai renovar, que atleta vai trazer, a chance dele não se renovar era grande. Era algo lógico. Tinham 5 atletas Open, ele seria o 6º. Mas a empresa precisava de um cara bom competindo no nível amador. Aquele cara que ia ganhar todos os campeonatos que fosse. E essa foi a proposta para o Nescau. A gente vai levar teu salário para tanto, a gente quer você ganhando tudo, sendo o melhor amador do Brasil. Então, o que era melhor para ele na época? Ter um ganho de salário, ser o melhor amador do Brasil, ou ir lá correr o risco de ser o 6º da empresa e ser mandado embora. Total. Né? Então, ele foi por esse caminho. O pessoal não gostou, né? Tipo assim, deu para perceber que não foi a melhor escolha. Então, hoje, o que eu tento fazer? Se eu sei que não é a hora do cara ir pro Pro, e eu sei que ele é um atleta de nível que tem chance de ir lá e ganhar, eu nem levo pro Pro Qualifier. A gente mantém nos regional. O Nescau foi muito bem. Foi lá, ganhou, virou os amadores, que ele fez 5 regional depois disso, ganhou tudo. Aonde ele chegava, tipo assim, nos regionais, os caras até reclamavam, porra, mas vai trazer o Nescau aqui, cara, pra ganhar da gente. Os caras ficavam tipo assim, ele já tava no nível amador muito acima. Aí foi, isso passou 2 anos, né, cara? Foi pro ar no Brasil, chegou lá favoritíssimo, ganhou assim também, sem disputa. 2 semanas depois competiu no Pro e já foi top 2. Caraca, aí é bruto, né? O que ia acontecer com o Nescau, cara? Já chega arregaçando, né? Exato. Como ele teve um melhor de salário, ele pôde dar menos aulas, ele era personal. Pôde investir mais na carreira e ter uma boa evolução. Se aquele Nescau pega o Pro e é mandado embora, ele ia ter que trabalhar mais, porque ele estava sem aquele ganho, ele não ia ter um investimento, e às vezes a carreira desse cara acaba. Porque a hora que ele for pro Pro, ele não conseguiu se preparar bem, ele não teve investimento, ele está muito longe do nível. E daí ele, depois disso, vai ter uma competição só fora do Brasil, que ele não tem dinheiro para ir. Aí ou ele empresta dinheiro, vende o carro para ir competir fora, ou vai competir só no ano seguinte. E a situação vai piorando, né? Então, assim, foi algo muito decisivo. Depois disso, o Nescau teve 3 competições no profissional. Ele foi 2 vezes top 2 aqui no Brasil e 1 vez top 3. E tem atleta que já ganhou o Pro há 5 anos, nunca entrou na final. Você vê. Então, ele já chegou muito competitivo. Mas também já teve teve um cara que na época o Nescau ganhou o Pro, ele teve a mesma proposta de estar na empresa, ter um salário para ser amador. Eu lembro que ele falou, cara, eu não aceito andar para trás. Eu ganhei o Pro, que é meu sonho, é só daqui para frente. Eu vou encarar o Pro. Ele não fechou com nenhuma empresa e aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele não tinha condições de se preparar no mesmo nível dos caras e a carreira dele acabou. Caraca. Por causa de uma escolha errada, né? Com uma estratégia importante, né, cara? A gente tava falando um pouco da sua filosofia de treino, dos ciclos, né, dos macrociclos, microciclos, etc. Eu queria entender qual que é a sua filosofia de intensidade, de volume, como é que você gosta de fazer periodização, porque da era Arnold pra cá, cara, vi 1 milhão de alterações, né? E hoje a gente ainda vê pessoas utilizando uma estratégia de muito volume de carga e uma técnica, não se preocupar tanto com a técnica, né? O Edu falou assim, desisolar o músculo para poder ajudar e dar a força, mas ao mesmo tempo a gente vê muito atleta trabalhando extremamente concentrado, né? Eu queria escutar assim para você, o que são as estratégias que você gosta de utilizar nos seus ciclos de treino? Então eu acho que eu acabo ficando no meio do caminho entre aquela técnica perfeita da primeira e última repetição e o cara sem técnica.
Então, em relação à técnica, eu tenho um padrão de movimento. Eu não gosto daquele movimento tão explosivo. Eu gosto de controle na negativa, vindo com um pouco mais de aceleração. Eu não gosto na fase da transição, aquela coisa muito elástica que acaba sobrecarregando a articulação. Tá. Então é ter um controle, vir e subir um pouco mais explosivo, mas com uma boa cadência. Naquelas últimas repetições, eu permito que ele tenha um pouquinho mais de embalo para tirar aquelas 2, 3 a mais. Uhum. Em relação a volume, não fica um volume tão grande, né, igual a gente vê ali aqueles numa pegada do Arne, que era um volume bem grande, mas também não é um volume tão baixo, tipo o Dory, um pouquinho acima daquilo ali, sabe? Um pouquinho mais de séries válidas, talvez o mesmo número de exercícios, mas um pouquinho mais de séries válidas. Tá. Eu gosto muito de, no mesmo treino, ter a intensidade, a carga e ter estilo mais metabólico. Então, começo do treino, eu vou colocar algum exercício mais básico. Pega um cara ali sem restrição, tal, 0. Eu vou colocar lá uma remada curvada. Eu vou dar mais intervalo e vou trabalhar com cargas maiores e repetições menores. Então ali, vou tirar 3 séries válidas para um cara muito avançado para 6, 10 movimentos. Então é uma carga alta. Segundo exercício, eu vou manter mais ou menos essa mesma pegada, só que vai ter talvez um rest pause, que encaixa bem, eu vou colocar alguma técnica, mas ainda uma técnica mais direcionada para força, para peso. Explica um pouco o que é o rest pause. Rest pause seria assim, nosso segundo exercício eu coloquei lá numa remada baixa. Então ele ajustou a carga, tá com uma carga para trabalhar 6, 10 movimentos. Na última série válida, a hora que ele falhou, solta, respira, 10. Para poder terminar. 9, 8, respira, vamos lá, prepara, 6, 5, bora, eu quero no mínimo 6, e já vou entrando na mente dele, 4, 3, vamos lá, melhora, vai lá, tipo, o cara tira 5, tira 6, tá morrendo, eu dou aquela ajudinha, a hora que ele desaba ali com o peso, bora, respira, 10 segundos. Repete mais uma 9, vez. faço lá 2 rest pause. Cara, isso eu levo num outro nível ali. Geralmente é nessa hora que o cara que chegou para fazer o primeiro treino desiste. Sabe que eu falei para você que às vezes tem cara que para no primeiro, segundo exercício? Sim, é isso. Se é o treino de perna, tem um treino que eu gosto muito que é agacha, pesado, livre, amplitude, uma série válida no agacho, uma série válida. Aí eu levo ele pro hack, ajusto e jogo esse rest pause. Às vezes eu coloco uma série só, válida, com esse rest pause. Cara, a hora que só que eu não falo nada. Vamos lá. Você não diz o que vai ser, né? Quero 10 movimentos no mínimo. Vamos lá, 9, 10, o cara vem brigando, aquela última assim, 11, vai subindo, guardou. A hora que ele trava, que ele acha que ele vai desmontar assim e se jogar, 10 segundos. Respira, cara. Tem cara ali que o cara, não, pelo amor de Deus, você tá ficando maluco, não tem como, é impossível. E vamos lá. Você não veio aqui pra isso, pô? Vamos? 6, 5, vamos, levanta, bora. Arruma a base. 4, 3. Aí, tipo, o cara tá assim que, tipo, ele não, é impossível. Falei, você não quer a vaga pro Olímpia, pô? Tem cara que tá fazendo. Então é a hora que eu tenho que entrar na mente dele. Você não veio buscar tua vaga? Aí, tipo, o cara vira. Por quê? Né? Naquela hora ele tava focando na dor. E eu fiz ele focar no objetivo. Gênio. Cara, então, tipo, isso muda demais ali. Então, é impressionante. Tem vídeos ali que, cara, encaixa demais. O cara tava no desespero. Fala, mas você não quer a vaga? Cara, na hora, você vê o semblante do cara muda. Ele volta pro aparelho e vai, no mínimo 6. E ele vai 5, 6, vamos dar mais uma. E o cara vem, ele vai guardar. Eu sei que você consegue mais uma. A ideia é a hora que você se impõe nele ali. Vamos, valendo a vaga, pô. Vamos. E o cara faz a última, sobe, travou. Bora lá. É a última rest pause. Prometo pra você, eu quero a melhor tua. E daí, nessa hora, o cara já tá diferente. Ele já não tá mais naquela não vai, é impossível. Ele já tá... Já virou o gladiador ali. Já tá ali. E daí você faz ele voltar, cara, no mínimo 3. Eu só quero 3, cara. É fácil pra você. Então, nessa hora, eu tô fazendo ele acreditar que é possível, que não é tanto... Ó, não pensa na dor, cara. Pensa no resultado, pensa no palco.
bora, ter o melhor físico. Então você vai fazendo ele pensar no objetivo, no foco dele, né? Então você faz ele desligar da dor e do sofrimento. Aí ele vai e faz a última. Que animal, beleza. cara. Que animal. Quando Então, você... Aí, daí tá, beleza. Aí eu vim de 2 séries, 2 exercícios que eu usei carga, coloquei um rest pause, mas ainda foi mais focado em carga. Do meio pro final eu gosto de colocar algum estímulo mais metabólico. Então, digamos que fosse o treino de quadríceps, no leg press ali, quando eu for pro leg, eu já vou trabalhar com um pouco mais de repetição, diminuo um pouco o intervalo, posso colocar algum estímulo para trabalhar mais repetição, parcial, algum drop, e depois vou e fecho na cadeira extensora com uma contração muito boa, apertando, esmagando, talvez até um pouquinho mais de repetição. Um pouquinho mais que eu digo assim, o leg seria 8 a 12, um pouquinho mais de repetição para mim seria 10 a 15. Entendi. Mas eu consigo no mesmo treino trabalhar a carga e também um estímulo mais metabólico. A carga ali a gente vê que a gente consegue trazer mais profundidade, detalhe, e mais repetição, estímulo mais metabólico, traz o pump, traz o arredondamento. Esse nível de detalhes, ele muda de acordo com o período do treino? Muda. Mas assim, muda pouco. Eu vou tentando manter a intensidade, a carga. A cada semana a gente progredir alguma coisa em carga, em repetição, em algo. E daí quando vai chegando numa fase, né, que ele já tá mais restrito, tipo, o Zanca, já tá quase no peso, a condição tá boa, e há uma preocupação de eu não puxar demais e ele perder volume, a dieta tá muito restrita. Então às vezes eu vou fazer a primeira série do hack, e eu senti que tá bom, eu não coloco o rest pause. Tá. Porque o que eu tinha que construir, eu já construí. Então, essa reta final, o físico dele está muito sensível, a dieta é muito restrita, né? O físico já está cansado, está próximo à competição. Então, às vezes, se eu faço esse mesmo treino, coloco os rest pause, coloco as parcial, coloco o drop, no outro dia o cara está muito murcho. Cara, que e loucura. daí eu teria que fazer um refeed, alguma coisa, às vezes nem era hora para isso, porque ele vai competir daqui uma semana e pouco. Então, daí, às vezes eu tenho que manipular um pouquinho essa questão de alguma técnica, de diminuir um pouquinho o volume. Ele fleta porque não tem tanto alimento, é isso? Não tem ele tanto tá com nutriente. o carbo muito baixo. Eu chego lá e faço um treino que o volume passou do ideal para ele acaba ficando muito murcho, no outro dia o físico não tá legal. Aí se o físico murcha demais também você não vê a melhora no percentual, se olhar demais. E assim, é o topo do mundo, né, cara? Então qualquer coisa que eu erro a mão e deixo ele muito vazio, perdendo volume, ou que eu não chego na intensidade legal, para ter o gasto, claro, que eu preciso também, lá no final vai dar diferença. Então, geralmente, os atletas em reta final erram nisso, de exagerar no volume, daquela coisa de puxar demais, e às vezes o erro é o quê? Ele não consegue manter a intensidade, tipo aquela série, aquelas 2 repetições a mais que eu fiz ele focar no objetivo, esquecer a dor, ele tirou aquelas 2 a mais, aquela coisa do gladiador, e de finalizar no limite, ele não fez. Né? O cara tá sozinho, ele não fez aquelas 2. Só que daí ele sabe o que ele ficou devendo. Aí o que ele faz? Ele compensa em volume. Aí ele faz, em vez de uma série muito boa, ele faz 3, mais submáxima. Aí ele faz 2, 3 exercícios a mais. No final fica um volume muito grande, intensidade abaixo. E daí no físico você vê o quê? Um físico mais murcho. Um físico sem tanta densidade. Então nessa reta final é muito mais importante a intensidade. E às vezes você acaba sacrificando um pouquinho do volume. Quando você está caminhando para uma preparação, você vai ali usar qualquer coisa entre 20 ou 12 semanas, o que você for fazer. Nesse momento, quando o atleta começa a platonar, cara, não está perdendo mais gordura, não está reagindo. Como é que você gosta de usar os recursos de refeed, de refeição livre? Como que você gosta de trabalhar isso? Então eu percebi que a gente já está restrito, já está com uma quantidade razoável de carbo, está meio travado. Daí eu vejo, cara, o refeed vai encaixar bem. Então tem atleta que, geralmente, mais no início da preparação, quando eu vejo que é o momento para um refeed, eu faço aquele refeed mais limpo. Só aumenta a quantidade de carbo. Mais fruta, mais sem arroz, gordura. Mais aveia e beleza. Tem uma resposta positiva, mas não é aquela coisa tão agressiva igual quando ele já está no físico mais sensível. Esse físico que eu falei, desse Zanca, que se eu aumentar um pouquinho o volume já vai derrubar o físico,
é o físico que vai ser mais responsível a um refeed mais agressivo, tipo um hambúrguer, um negócio assim. Então, quando ele ainda não está tão restrito, esse refeed tem que ser manipulado mais delicadamente. Tá. Quando a dieta já está mais restrita, o físico já está mais cansado, eu consigo manipular um refeed mais agressivo, tipo, que nem eu fiz agora esses dias. Era o dia do descanso e o treino do Zanca tá assim, ABC. Então tem costas, peito, ombro, costas e bíceps, peito, ombro e tríceps e pernas. Aí descanso. Então o que eu fiz? O dia que eu vejo que está no momento, eu seguro pro dia de descanso. Aí no dia que ele vai descansar, a última refeição, eu falei, Zanca, esse dia eu falei, cara, come o que você quiser. Pode comer 3, 4 hambúrguer, pode comer batata frita, pode comer um doce. Caramba. Eu acho que ele comeu uns 4 hambúrguer, ele comeu batata frita, ele comeu bastante aquele dia, ele subiu uns 3 quilos. Caraca. E comeu também bolo, acho que um bolo gelado, um negócio assim. Cara, no outro dia eu fiz, ele tava cheião, assim, juntou um pouquinho de água, mas normal, muito cheio. Do jeito que ele se mexia, parece que já pump já vinha. Cara, impressionante. Aí no dia que era o primeiro treino, que era costas, eu deixei o dia todo carbo alto. Então desde a manhã, assim, a gente aumentou aveia, fruta, pão, arroz, e ficou o dia inteiro carbo alto. Aí no outro dia, o físico estava ainda muito cheio, o treino rendeu demais, era aquela coisa assim que ele começa a treinar, fica assustador, até os dias que a gente faz a atualização. Geralmente fica bom no dia após o carbo limpo, que daí cai o treino de peito, que daí fica bem, bem cheio, porque o dia que ele come o lixo, junta um pouco mais de água, muito sódio, tem mais gordura. Aí ele faz o dia de carbo limpo, sai essa retenção e se mantém cheio. Aí no dia seguinte que baixa a comida de volta, daí ele tá o dia inteiro com comida mais baixa, estômago mais amarrado, mas ainda tá muito cheio de glicogênio, vai lá, faz um super treino de peito, ombro e tríceps, cara, aí é o auge do físico dele. Às vezes o videomaker fala pra gente, essa semana a gente precisa pra um vídeo pra marketing de atualização do físico do Zanca. Que dia é o bom? Quinta-feira é o dia bom. Porque eu sei que vai ter essa manipulação, e daí é o dia que também ele vai estar bem. Esse é outro ponto. Às vezes, ali dentro da marca, tem a equipe, né, do marketing que pede os vídeos pra gente. Essa semana a gente precisa de um vídeo do Zanca. Então não adianta o pessoal do marketing chegar, eu preciso de um vídeo do Zanca na quarta-feira. Se na quarta ele tá com o carbo lá embaixo e a perna, que ele vai ter na perna, vai ficar sem corte nas pernas, e vai ser um péssimo dia para mostrar o vídeo, porque vai estar um físico abaixo do esperado, ele não vai querer mostrar, e provavelmente na hora que sair o vídeo ele vai receber crítica. Então a gente conversa, esse é o dia perfeito. Aí cara sai lá, aquele super vídeo, então tem toda essa questão. Aí então tem isso, ao longo da preparação a gente vai percebendo que início da preparação o refeed é menor, menos intenso, e daí nessa reta final já funciona melhor. E também tem a individualidade. Eu sei que o Zanca eu posso deixar um dia para ele comer livre, nessa última refeição. Um dia inteiro? Não, essa última refeição. Vai lá e come bem. Agora, no final de semana, eu fiz um refeed para ele e para Marcela, porque esse é o aniversário da Marcela. Então, se possível, eu consigo também fazer alguma manipulação assim. Cara, o treino dela vai ser tal coisa, eu consigo ajustar o Zanca, porque eu sei que era um momento importante para eles. Então essa questão mental também é importante. Né? Então às vezes o treinador não tem a experiência de pensar nisso. E cara, tem essa coisa gladiadora, essa coisa cascuda ali, mas o mental é muito importante. Então se você tem essa sensibilidade de conseguir encaixar algo que eu sei que vai ser um momento importante para eles, isso interfere muito na preparação. Que é o lance da sustentabilidade, né? Sim. Porque não precisa ser porrado o tempo inteiro. Tem momentos que precisa, cara, vai lá, curte, né? Não tem como. Essa coisa que o atleta já é o extremo, inteiro, né? Os caras já sofrem o ano inteiro. Pois é. Então, a gente ter esse tempo é muito importante. Lógico que pro atleta, ainda muito mais pensando na performance. Veja que do ano inteiro teve um dia que eu pensei no momento dos dois que foi esse aniversário. Geralmente eu tô pensando na performance, do treino, do físico. Quando a gente vai para pessoa normal, muitas vezes a gente pensa mais no mental do que na performance. Por exemplo, o cara nunca fez dieta, aí ele começou numa programação, aí eu falo assim, o seguinte, o que você gosta muito de comer? Cara, tipo, nossa, pra mim o auge é comer uma pizza, é o meu momento, que eu saio com os meus filhos e vou ter uma pizza. Então beleza, vamos fazer o seguinte,
A gente vai começar essa programação, você vai fazer por 7 dias. Se você seguir os 7 dias, no domingo à noite você tem direito a uma pizza com a tua família. Mas eu preciso da tua sinceridade. Se você na quinta-feira comer um negocinho fora, você perdeu o teu direito. Isso é algo que faz ele se manter. Que eu pego um cara que às vezes nunca teve na programação, não, esse mês você não vai fazer nada, é 100%. Esse mês para ele é demais, ele acaba se perdendo ali, e quando você vê, você não tem a adesão dele ao programa. Então, quando você coloca ali, pô, uma menina, né? Nossa, para mim o auge é eu tomar um sorvete no sábado à noite. Então, beleza, se fizer a semana inteira, sábado à noite é o teu prêmio. Ela faz, ela consegue se manter, vai chegar lá por quarta, quinta, ela pode estar desesperada para comer um doce. Não, eu vou seguir aqui porque eu sei que no sábado eu vou ter a minha recompensa. E daí ela melhorou o físico, ela comeu o que ela gosta, ela teve a recompensa e está melhorando. Provavelmente é uma pessoa que a gente vai conseguir ter a adesão e a entrega ao programa. Pacho, qual que é o nível de disciplina desses atletas extremamente extremos assim? Galera que está no topo. Qual que é o nível de disciplina? Porque o fisiculturismo é muito diferente dos outros esportes, né? Eu fui atleta profissional de natação e, cara, óbvio, você tem uma preocupação com a alimentação, mas é completamente diferente de você levar uma vida de fisiculturista, porque o fisiculturismo é 24/7, cara. É descanso, é hidratação, é alimentação, é sódio, é muito detalhe e o tempo inteiro. E pra você vacilar é 1 hora. 1 hora você pode tropeçar. Sim. Como é que é hoje um grande atleta, o nível de disciplina dele? Cara, é tipo uma máquina, é tipo um robô. Acho que é bacana comentar como é que é pro cara fazer uma viagem. Digamos, pega ali o Nescau, no auge do off, comendo muito, ele tem que fazer uma presença lá em Manaus. Cara, ou ele vai ter que entrar em contato com alguém lá para fazer todas as refeições, alguma empresa que faça personalizada a dieta dele, ou o que eles geralmente fazem é levar, né? Então, ele vai ficar 2 dias. Então, beleza, 2 dias, eu tenho 6 refeições por dia, eu vou fazer todas, vai tudo etiquetadinho, as gramas certinho, tem que ter um cuidado na armazenagem para a comida não estragar, os suplementos, o cara tem lá tipo um estojinho de pesca com todos os manipulados, com tudo. Cara, é quase que tipo uma operação para montar a dieta, a suplementação, tudo que ele tem no dia para levar, para fazer uma viagem lá e ficar 2 horas numa loja, numa presença física. Aí tipo o cara vai ficar às vezes mais tempo. Não, às vezes vai ficar ali, é uma cidade, são várias lojas, vai ficar, sei lá, 5 dias. Um dia em cada loja, uma presença, um negócio, né? As presenças faz parte desses grandes atletas com nome. Então ele está numa empresa, ele tem um bom salário, a entrega dele é fazer as presenças, tá com os fãs, isso faz muito parte do trabalho. Tá, ele vai ficar 5 dias nesse lugar. Daí ele vai falar, cara, 5 dias, ou eu vou pegar alguém para fazer tudo lá para mim. Geralmente eles preferem eles fazer. Eles mesmos? Geralmente eles preferem cozinhar, ele ter a quantidade de sal que ele gosta, ele saber que ele tem certeza que não vai pôr óleo na comida. Meter um azeite ferrou tudo. Então, né? Geralmente, a maioria eles preferem eles mesmos fazer. Aí ele vai fazer o quê? Puxa, então eu vou lá para essa loja, eu preciso que vocês arrumem um Airbnb com uma cozinha boa para eu cozinhar. Aí ele vai, compra todas as coisas, às vezes ele já entra em contato com alguém lá, ó, né, tem lá o representante que vai acompanhar ele. Você consegue ir no mercado para mim? Eu preciso dessa lista para quando eu chegar eu já poder cozinhar e ter minhas refeições. Então é esse nível, cara. Tipo, nos mínimos detalhes para não faltar nada. O horário de estar no treino, aí ele tem que estar num lugar que tenha lá uma esteira, uma bike para ele fazer o cardio da manhã, uma boa academia à disposição. Então tudo já tem que ser ajustado, e eu falo que é igual uma operação, uma bolsa gigante com comida e suplemento, uma bolsinha com roupa. Cara, é absurdo, né? Esse detalhe, cara. Poucas pessoas entendem, quem não é desse ramo, poucas pessoas entendem, porque eu já fui casado com uma fisiculturista, né? E, cara, era absurdo viajar, era um trabalhão. Era um trabalho. Porque, se você vai passar muitos dias, você tem que levar uma mala muito grande, né? De comida, tem que ter geladeira e medicamento, às vezes o medicamento estraga. Cara, realmente é uma operação ultra complexa. Mas tem uma outra parte que você trabalha muito, que é a parte do mental, especialmente no intratreino ali. Quanto você percebe que isso de fato muda?
Porque você chega e fala assim, cara, ele tava focado na dor, eu jogo ele pra focar no objetivo, muda, cara, absurdo, o cara começa a entregar. O quanto esse seu trabalho mental você percebe que altera a cabeça das pessoas e bota ela no trilho que você quer que o atleta entre? Cara, vamos falar assim, ó, o cara tá na busca da vaga pro Olímpia. Ele sabe que ele vai competir com os melhores do mundo. Só o fato dele saber, porque ele sabe no interior dele se ele fez o 100% ou não. E você entregar o teu 100% não é fácil, né? Você pode chegar, não, eu vou dar o meu 100%. Mas é dar o teu máximo, você não deixar uma gota de suor ali. Então só o fato dele saber que ele vai competir com os caras melhor do mundo e ele chegou lá e não deu 100% dele, isso já não vai fazer bem para ele. Então quando eu consigo extrair um treino, igual eu dei esse exemplo, que ele estava desistindo, eu falo, bora, você veio buscar tua vaga, ele voltou pro eixo, ele foi lá e fez. Aí teve mais um rest pause, ele foi lá e fez. Às vezes o cara naquela última, você fala, vamos, só mais uma. Ele sobe brigando com o peso e a hora que você fala que ele vai guardar, ele bate no peito, eu quero mais uma. Cara, ele mesmo. É uma loucura esse treino, é um nível, uma pegada assim, uma coisa psicológica tão forte. Só esse momento, cara, ele consegue melhorar o físico dele. Porque ele vai sair com aquela sensação que ele fez tudo que dava pra fazer, cara. E ele vai pra casa bem. E só o fato dele estar bem em relação a tudo que ele fez, isso já muda ali níveis de cortisol, dopamina, tudo, cara. Ele vai dormir melhor, ele vai estar melhor no outro dia. É muito impressionante. Acho que é difícil as pessoas terem noção, assim, cara, mas é só quem tá no meio que sabe o quanto isso muda. Esse fator psicológico dele estar bem com ele mesmo. E ele vai chegar no outro dia e dar o máximo, cara, e vai chegar a fim de ter aquela sensação. Então, se eu consigo entrar na mente dele e arrancar esse nível de treino dele, a cada sessão é melhor, porque ele não vai querer menos que aquilo, né? Se ele tá realmente focado nesse objetivo. Aí você pega, às vezes o cara não tá, puxa, aconteceu alguma coisa, cara, ele não tá ali no treino, ou às vezes ele tá com o joelho incomodando, ele chega com a cabeça para fazer o treino, o joelho incomoda, ele vai embora mal, ele sabe que não fez o 100%, aí de repente ele entra no Instagram, ele vê que o adversário dele fez o que ele deveria ter feito, isso também derruba muito. Então essa questão mental de ele saber que ele entregou tudo o que ele tinha no treino, ou saber que ele não entregou, vai com certeza aumentar muito para mais ou jogar lá para menos. O Camis me contou uma história do... Cara, esqueci o nome dele. 7 vezes Mr. Olímpia. Que foi, cara, da transição quando o treino começou a ficar intenso pra caralho. O europeu lá. O Dorian Yates. O Dorian. Acho que foi do Dorian, que ele fala assim, cara, ele tava gravando o DVD da preparação e tal, e aí parece que acabou a fita, e o cara falou, puta, cara, acabou a fita, eu não consegui pegar o restinho aqui, tem como você repetir? Ele falou, cara... Só semana que vem. Meu irmão, se desse pra eu repetir, não tem a menor condição, não cara, volta cara. Semana não que vem. Esse nível de entrega, cara, é um nível que não é tão simples, porque a gente tem o gatilho da dor, só que a gente não sabe que, na verdade, ela é muito distante da nossa tolerância. O seu trabalho é fazer isso, né? Sim. É aproximar o gatilho da dor da pessoa entender, cara, qual que é o real limite dela. Uhum. Qual que é o real limite? Cara, eu acho que é uns 30% do que ela acha que é. Sabe, um cara que já treina bem, já tem um certo nível, ele já treina bem, treina pesado, mas ele tá ali meio que por conta. Em média, um cara bom, uns 30% do que ele acha. 30%? Uns 30% a mais do que ele acha. Sabe, ele parou em 10, ele conseguiria chegar numas 14, 15. Caraca. Ou ele conseguiria fazer aqueles 10 com um pouco mais de carga ainda. É mais ou menos isso, num cara bom. Quanto tempo leva pra pessoa aprender e experimentar isso, né? Ó, eu tenho um atleta muito bom, genética absurda. Ele melhorou muito, muito, muito no último ano. É o Carlos André. Esse eu não conheço. Ele é moreno da Open, cara. Gigantesco. Ele começou o trabalho comigo. Em um ano a gente ganhou o Procard, estreou no profissional. O cara é muito bom e teve uma evolução absurda. O Carlos André, ele mora... Agora ele mudou para São Paulo, mas até então ele morava no Rio. Então ele vinha bem esporadicamente. E o ponto fraco dele era a perna. Então quando ele vinha era a perna.
Esse treino que eu falei, do agachamento, do hack com rest pause, leg com aqueles elásticos que eu gosto e parcial, e finalizando a cadeira extensor, ele levou 1 ano para conseguir fechar o treino. 1 ano? Ele vinha, esse primeiro treino, ele parou no primeiro exercício, depois ele conseguiu chegar no segundo. Cara, ele passava muito mal, cara. E é um cara absurdamente forte, muito grande, mas que ainda dava para melhorar muito o nível de treino dele. E ele sabia disso. Ele vinha aqui, eu falava, Carlão, não fica triste, cara. Tipo assim, ao nível que você chegou e você percebe que dá pra ir muito mais. E daí ele ia lá, tipo, foi melhorando. Mas como, lógico, se ele estivesse aqui toda semana comigo, isso aí teria mais rápido. Total, é. Mas acho que nesse 1 ano, deve ter rolado uns 6 treinos comigo. Ele voltava pra cidade dele, tentava ir indo sozinho, mas sozinho, lógico, ele consegue completar, mas com o nível de entrega série a série, ele levou 1 ano pra completar o treino do jeito que eu queria. E um cara experiente, né? Cara um cara muito super bom. experiente, né? Cara, um monstro, cara, 140 quilos. Cara. Agora, quanto que esse nível de entrega, quem vai ali nos 70% e quem vai próximo dos 100%, o quanto de fato esse extra faz diferença no resultado? Então, é absurdo esse extra. É absurdo. Sabe aqueles antes e depois que às vezes eu posto, de um dorsal, ou às vezes a pose toda, que os caras falam, cara, que coisa absurda. Que brutal. Aí você fala assim, tem 2 anos de trabalho, às vezes tem 3 meses. É isso. É essa a diferença. O cara tava devendo esses 30%, ele já era muito bom, ele já tem uma genética muito boa. Esses caras também, eles têm uma genética absurda. Então se joga 10, 20, 30% a mais para eles, a resposta também é muito acima da média. Cara, em 3 meses ele transforma. Que brutal. E quando eu falo para as pessoas aqui, tipo, que ouve, a pessoa às vezes não eu sei, não tem como ter a real. É só quem tá ali. Que nem eu falei para você dos 2 meninos que vieram treinar comigo. E ele falou uma hora assim, Pacho, eu parei porque tava dando cãibra na minha perna. Eu falei, cara, não tá dando cãibra. Você só tá chegando no lugar que você nunca chegou antes. Então é novo para você. É igual a primeira vez que entrou no gelo. É novidade. Então ele chegou num nível que ele não estava acostumado. O que eu falei para ele no final? Eu falei, cara, não quero que você vá embora daqui triste. Você vai voltar para tua cidade, vai continuar teus treinos. O que é importante agora? Que você tenha em mente que você consegue chegar até aqui. É isso que você precisa fazer sozinho agora. Se ele conseguir ir sozinho, ter essa entrega, em 2, 3 meses ele vai, tipo, evoluir absurdamente. Porque o nível de entrega onde ele está chegando vai fazer muita diferença. Então, às vezes o cara fala assim, mas vale a pena, Pacho, eu viajar e fazer um treino com você? Se você conseguir fazer um treino que tem essa entrega e depois você leva isso para todos os seus treinos, tem, cara. Não é o treino em si, né? Somente. Ó, um treino que mudou muita coisa para mim foi quando eu treinei com o Tom Platz. Caraca. Você já viu esse vídeo? Bravo. Esse é Você bravo. viu esse vídeo? Esse vídeo de você treinando com ele, não? Eu treinei com ele, cara. Caraca, em 2018. cara. Eu tinha feito minha última competição e ele ia ter um seminário com ele no Brasil. Perna, obviamente. Foi perna. Cara, quando eu soube que teria um seminário com o Tom Platz, eu fiquei na cola do organizador. Eu falei, cara, eu Largou divulgo tudo. de graça pra você. Eu faço o que você quiser, mas eu tenho que treinar perna com ele. Aí eu ajudei na divulgação, ajudei na venda, e daí eles colocaram eu pra treinar perna com o Tom Platz. Que animal. Eu tinha competido num final de semana, era no outro. Então eu não tava na minha melhor fase de treino. Cara, ele acabou com a minha vida. É mesmo, cara. E assim, foi um treino, cara, que eu levei muita coisa, por exemplo, nessa questão de gatilho mental, pra minha carreira de atleta, que faz muita diferença, pra minha carreira de treinador, que faz muita diferença hoje. Por exemplo, assim, eu fui agachar, ele fez eu tirar 22 repetições. Caramba. E a hora que ele colocou uma carga... No livre mesmo? No livre. A hora que ele pôs uma carga legal, assim, ele falou 15. 5, 5, 5. Aí eu fui 5, de boa, 5. Sem descansar? Sem descansar. Ele sempre coloca, é contínuo. Quase um mas rest ele pause. quebra em blocos. Tá. Você não para. Não para. Entre você os 5 e o próximo 5? Você vai fazer 15 normal. Só que ele coloca blocos pra você. Entendi. Isso ajuda muito. Mentalmente é mais fácil. Então né? ele ia lá, 1, 2, 3, 4, 5. E assim, eu tava aqui agachando, ele tava ali mais longe. Aí ele ia 1, 2, 3, 4. E ele vem aproximando. 5, 5 more. E daí, né, quando chegou no 10, ele já se aproxima. Juro pra você, num dia normal, eu faria essas 15 com dificuldade e guardaria.
Talvez se eu tivesse muito ali eu faria 16, 17. Num dia muito bom. Quando eu fechei a 10, ele já tava aqui na minha orelha. 5 more! E daí ele vai mudando essa entonação dele. Aí eu fiz as 15, quando eu subi a 15ª, já tava as pernas tremendo. A hora que eu tava finalizando, ele veio do lado, assim, ok, 5 more. Aí eu falei, cara, agora ferrou. Eu falei que eu faria um dia muito bom às 17. E, cara, eu fiz às 16, às 17, na 18, na 19, eu subi assim, cara. E ele ajudando? Não, ele fica do lado. Ele não ajudou. E daí ele pediu pro Kaminski me ajudar. Tá. Só que o Kaminski falou pra não esbarrar a mão. Era só se eu fosse travar pra ele ajudar a guardar. Em nenhum momento ninguém esbarrou. Caraca. E nesse dia tinha umas 80 pessoas no curso. Tava o professor Valdemar Guimarães. Tinha atleta meu. O professor Fernando Marques. Então muita gente ali, escutando todo mundo berrar na minha orelha. E daí eu fui 18, 19. Cara, daí era aquela coisa assim... Poxa, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não vou conseguir. Aí eu fiz... Só que eu pensava ao mesmo tempo, cara, é o treino da minha vida, cara. Total. Eu falei, se eu desistir daqui agora, cara, eu vou me arrepender pro resto da vida. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Aí a 19... Aí eu respirei e falei, cara, vou me jogar lá pra baixo e volto. A hora que eu subi a 20... Ok, 2 more. I promise, 2 more. Eu cheguei a dar o primeiro passo, assim, cara, pra guardar... E daí eu voltei, e a hora que ele foi esse I promise, eu tinha certeza que ia acabar ali, né? Aí eu respirei, fui uma, aí eu subi ele, 1 more rep. Cara, eu me senti nos DVD do Tom Platz, cara. A hora que ele falou que eu falei, cara, não tem como eu não fazer, velho. Aí eu respirei, desci, e daí o povo gritando, eu subi assim, cara, brigando, a barra trepidando, só me joguei pra frente, um lado enroscou, o outro ficou mais tombado assim, e me joguei no chão. Aí ele veio assim, pegou na minha mão, deu os parabéns e falou, this is squat. Caraca, caralho, tipo assim, cara, ali foi o meu momento, cara. Aí eu fiquei jogado no chão, aí eu falei pra ele assim, que... eu gostava muito de agachar pesado e que durante a minha preparação, no off, eu estava tentando chegar naquelas 23 repetições que ele fez com 100 cada lado. Ele dava um pouquinho mais de 100 cada lado, né? Um pouco mais de 220 quilos. 220. Ele fez 23 repetições. E daí ele falou, quanto você conseguiu fazer? Eu falei, não, ainda tô longe, fiz 13. Ele falou, não, se você fez 13, você consegue. Ele falou, é mental. Era mental, né? Ele falou assim, se você fez 13, você conseguiria ter feito 15. Ele falou, você precisa quebrar em blocos de 5. Vai em blocos de 5. Se você tivesse quebrado em blocos de 5, você teria feito 15. E se você fizesse 15 e tivesse ali o pessoal com você, você conseguiria fazer mais 2. Aí já seria 17. Aí na tua cabeça estaria perto. É porque você ainda tá faltando 10. Você fez 13, falta 10. Total. Mas ele falou, você em blocos de 5, você quebrando isso, você conseguiria ter feito 17. E daí você já acreditaria que tá mais próximo. Aí ele, cara, ele ficou alguns minutos nessa conversa me dando dicas para chegar. E ele falou que quando ele fez isso, ele estava na FIBO, na Alemanha, uma feira gigante, 50 mil pessoas. Eles montaram um palco para ele fazer esse desafio. E ele falou que treinou 1 ano para isso. A hora que ele começa num ritmo bem acelerado e as pessoas gritando alto em alemão. E ele falou que aquilo foi trazendo uma adrenalina pra ele, que quando ele chegou em 9, ele falou, eu cheguei em 9, eu tava quase desistindo, porque eu acelerei demais, meu coração tava numa frequência muito alta. Aí ele falou, se você olhar o vídeo, quando chega perto das 9, eu respiro um pouco mais fundo, eu chego a dar uma pequena pausa ali em cima, e eu começo a sorrir. Ele começa a ficar assim, e ele fala, eu tô mentalizando, e eu tô tirando o foco do pessoal, de todo o público, e tô ficando só eu ali, para tentar baixar minha frequência durante o agachamento, com 220 kg nas costas. Aí ele continua, e daí ele vai e finaliza as 23 repetições. Meu, esse cara era brutal. Então, cara, demais, esse né? treino com ele me trouxe muito gatilho, muito feeling, assim, cara, que eu levo até hoje. Depois ele fez 2 séries boas de cadeira extensora e 1 série de cadeira flexora. Acabou o treino. Foi isso. E eu dormi por 24 horas. Cara, pra ele chegar naquele nível de perna,
muito extensora, né? Pra chegar ali naquele nível de recorte, né? Muito agachamento e muita extensora que ele tinha, né? É. Ele fala assim que ele no mesmo treino ele agachava ali com 300 quilos, depois ele baixava assim, ele falou, cara, eu deixava lá uns 50, 60 quilos cada lado e fazia 50, 60 repetições. Então ele misturava muitas duas coisas. Ele tinha muito volume. É. Ele tinha carga e também tinha o volume de repetições. Impressionante. Ele é um cara impressionante. Pacho, o que você tá de expectativas pro Olímpia, cara? Porque o Brasil tá indo com uma delegação brabíssima. Já tava indo e parece que o negócio tá crescendo cada vez mais. Todo mundo falando sobre isso. Cada vez mais atleta aparecendo e se tornando um influenciador, criador de conteúdo. O que você tá vendo de Open? O que você tá vendo de 212? O que você tá vendo de Classic? Hoje eu tô com 5 atletas classificados. 5 homens. Homens e mulheres. Homens eu e mulheres. A Zama, na Women's Physique, a Marcela na Wellness, o Zanca, o Jaworski e o Eric na Classic. Uhum. Eu tenho chances de chegar em 8 classificados. Ano passado, o primeiro ano eu tive só o Zanca. Segundo ano eu tive 5 atletas. Ano passado eu tive 7. E, cara, 5 era um número bom brabo, né, pro Olímpia. Porque é um nível de detalhe muito grande. Puta, pá. 7 foi puxado. Eu falei assim, cara, se eu ficar com 5 nesse ano, eu tô feliz porque é um número bom e eu sei que é um trabalho que eu consigo dar conta bem. 7 é puxado. Tem um treinador na Europa que tá com 14 atletas classificados, cara. Sozinho? Sozinho. Aí é foda, hein? Ele é maior que muito país. Nossa, é verdade mesmo. Então, agora eu tenho, esse final de semana, o Gorila competindo em Dubai. Tem Ele chance. tá competindo agora? Esse final de semana agora, tá lá em Dubai. Porra, animal. $60 mil de premiação. Nesse final de semana eu tenho o Jaworski no México, só que o Jaworski já tem a vaga. Aí na semana que vem o Zanca, a Zama e a Marcela no Tampa e no Texas, só que os 3 já tem a vaga. Então é mais agora pra arbitragem ver mais uma vez antes do Olímpia. Legal. E o Alex dos Anjos, que vai competir lá também. Puta, o Alex tá incrível, cara. 46 anos, cara. Ele voltou tem quanto tempo? Ele voltou tem algumas semanas que ele voltou a competir. Aí ele fez uma competição, foi muito bem, ganhou a Master. Na Open ele não classificou, só que o que importa pra ele é a Open a aberta, né? Que dá a vaga pro Olímpia. Aí, cara, eu falei, caraca, que massa, o Alex voltou, não sabia que ele ia voltar. Pô, que legal, sou muito amigo dele e gosto muito dele. Aí, cara, na segunda-feira pós-campeonato ele me chama, oi, Pacho, tudo bom? Preciso falar com você. Aí ele me ligou, irmão, queria saber se tem uma vaga pra mim, cara, quanto que se cobra pra me preparar? Eu falei, o quê, cara? Você acha que eu vou cobrar de você, irmão? Porra, vai ser uma honra. Que foda. É um cara que, porra, admiro muito, cara. Daí ele fechou comigo. Ele tem muita história, né? Estamos fazendo um trabalho muito bom, cara. Se viesse a vaga do Alex no Tampa, cara, ia ser animal, algo né? muito especial, porque é um cara que mereceu estar lá. Verdade. Foi muitas vezes prejudicado. E, cara, se acertar um físico pra ele ganhar a vaga lá, ia ser algo histórico, assim, pra mim e pra ele. Total. Aí depois disso eu tenho em Belo Horizonte, acho que dá 5 semanas agora, o Maradona, tô preparando o Maradona, que foi também um cara que fiquei muito feliz dele me procurar, né, cara, um cara muito experiente, e ele me procurou assim, Pacho, vai ter o campeonato aqui em Minas, cara, na minha cidade, eu quero que seja a minha despedida, eu quero que você me prepare, cara. Tem uma relação emocional. Pô, então muito especial ter essa confiança dele. O Douglas Pedreiro, o Henrique, que vai fazer a estreia dele no Pro e tá muito bem, e o Fabricinho Moreira, cara. Eu acredito que é eles que vão brigar lá. Caraca, cara. Eu acho que ali vem mais uma vaga. E daí o Maílson e o Lucas Yudi na Men's, que vai ter acho que mais 1 ou 2 campeonatos aqui no Brasil antes do Olímpia que vale a vaga. Então dá pra aumentar um pouquinho a lista aí. Dá pra criar uma confusão ainda pro dia lá, né? Cara, eu acho que, sendo bem realista, 7 atletas. Acho que eu consigo mais 2 vagas aí. Mais 2 vagas, né? É. Cara, deve ser muito intenso pra você essa finalização, né? Porque é o quê? É hora a hora que você precisa estar olhando a galera? Nos últimos dias ali eu faço por refeição. Mais ou menos a cada 2 refeições eu tenho que ver eles. Ver mesmo, ao vivo.
Dependendo da atualização do momento, eu peço para eles mandar vídeo, mas dependendo da hora, assim, tipo, a última refeição antes de dormir pro dia do show, eu preciso ir lá. Preciso ir lá e puxar a pele, né? Às vezes, assim, eu tento que todo mundo fique no mesmo hotel. Se ficar todo mundo no mesmo hotel, é top, mas geralmente não fica. Então, os atletas da Max ficam juntos, então isso facilita, que é só pegar o elevador, descer de um quarto pro outro. E às vezes alguns, tipo, acabam ficando mais longe. Aí, cara, eu tenho que pegar o carro e ir. Então, assim, geralmente eu acordo, vejo os que estão ali no mesmo hotel que eu, passo a programação do dia e daí recebo. Se tá muito longe, ele me manda. Aí nessa fase, quando eles me mandam, eu falo, beleza, geralmente eles estão com a esposa, né? Pede pra ela filmar a tua esposa numa luz boa, e daí eu quero que ela faça um vídeo, que ela pegue o celular assim, vem aqui no teu abdômen, puxa a pele, vai nas tuas costas, puxa aqui da lombar, da escápula, embaixo do glúteo, que daí eu vendo a pinça ali, eu consigo saber o que é gordura e o que é água. Lógico, só de olhar o vídeo. Só de olhar o vídeo eu consigo saber o que é. E daí quando eu tô junto, que daí eu posso ir lá e fazer isso aqui, é melhor ainda. Eu consigo, cara, a hora que eu seguro na pele, eu sei. Você já sabe. Se tem só água ou se ainda tem gordura, sabe? Nesses últimos dias tem que ter só gordura. Pela né? textura. Pela textura. Pela textura, né? E também assim, geralmente nessa fase eles estão, tipo, já zero gordura ali na região. Só que também tem aquela coisa, eu fui de manhã, aí a gente colocou lá 6 gramas de sódio no dia. 3 litros de água, 4 litros de água. Aí ele faz 2, 3 refeições e eu vou lá de volta. Cara, aumentou. Tá com mais água. Então acho que eu vou diminuir o sódio. Ou vou entrar com um diurético, sabe? Ou eu vou lá ver ele. Cara, de manhã tava com mais corte nesse quadríceps. Deixa eu ver, faz a pose de peito. Puta, o peito tava mais cheio. Aí eu olho, cara, tipo... Pele não mudou nada, não era pra estar puxando essa água, não puxou, então tá com pouco carbo, preciso aumentar esse carbo. Beleza, próxima refeição vamos aumentar 150 gramas de arroz. O sódio mantém. A água vamos aumentar um pouco essa água pra ver se enche mais teu físico. Aí passa 2 refeições, você vai lá, cara, a hora que ele se mexe, nossa, a perna já tá diferente. Boa, faz a pose de peito, peito mais cheio, voa na pele. Nossa, a pele tá mais fina, perfeito, é isso que a gente precisa. Vamos manter o plano agora. Então é assim. Caraca, isso você tá falando quanto tempo antes da competição de fato? Desse jeito, nesse nível, assim, 2 a 3 dias antes. 2 a 3 dias antes. É a hora que começa a baixar a água, pôr carboidrato e mexer no sódio. Cara, me conta a última preparação que você acertou demais, mas que não foi tão simples e que vocês precisaram utilizar recursos... Essas cartas na manga que você fala. Me conta das últimas horas, assim. Cara, teve uma do Nescau que tem no meu canal e foi legal porque foi registrado isso. Tá no YouTube essa? Tá no meu canal do YouTube. Quando ele competiu na Espanha, era uma competição bem pesada, cara. Geralmente na Espanha tem uma fama dos brasileiros não irem bem, é árbitro local, às vezes o cara sobe, não é muito visto. Ele ia competir com 2 nomes lá da Europa muito bons e ele foi top 3. Então, assim, teve cara bom ali que não ficou nem no top 5. Foi a primeira vez dele competindo fora do Brasil, ele foi top 3. Veio a semana inteira, cara. Físico muito bonito, tal, mas aquela coisa, é pequeno. Puta, vai ficar pequeno. Então eu tinha que trazer a condição e deixar ele cheio no ponto pra ele não parecer pequeno do lado dos caras. E o Nescau, ele tem algo que chama muita atenção, que é o nível de detalhes dele. Então ele tem muita separação muscular. Aí, cara, tudo veio vindo perfeito na semana. Aí chegou acho que era domingo a competição, chegou sábado à noite, vi o físico dele, aí era aquela hora. Será que eu coloco um hambúrguer agora? Será que eu mantenho só no arroz? Porque assim, se eu consigo ir vendo que com o arroz eu tô manipulando e tá respondendo bem, é mais fácil. Porque pensa, ele comeu 300 gramas de arroz. Se eu achar que na próxima refeição ele não teve uma resposta tão boa, eu diminuo para 200, ou eu aumento para 400. Agora quando eu jogo, daí tem o controle do sódio, não, a gente tava com 1 grama de sódio, aí ele murchou, vamos jogar 2 gramas agora. Agora quando eu jogo um hambúrguer, eu perco o controle do sódio, da gordura. São muitos elementos que afetam, né? Então assim, se chega naquela última refeição, eu vi que ele comeu o dia inteiro e não encheu, aí eu tenho que ser mais agressivo. Vamos pro hambúrguer. Só que daí o hambúrguer
pode sair um pouquinho, pode ser que eu erre para mais, o controle não é tão fino. Eu vi o Nescau à noite, falei, cara, não vou arriscar, acho que tá indo bem. Nescau, faz a última refeição como tá na programação, só arroz e tal, e vai dormir. E a gente tava na mesma casa, então era um Airbnb, então eu tinha essa vantagem. Ele acordava, eu tava com ele. Acordou no dia do show, olhei o Nescau, cara, ele posou, as pernas dele não tava marcando, cara. Tipo, tava raso assim, sabe? Uhum. E, cara, ele é um cara que não é o maior do palco, ele é estético, ele fica condicionado, só que o que chama a atenção dele é o nível de detalhe, que ele mesmo estando 10 kg a menos que os caras, ele trava, ele parece maior. Caramba. Só que se ele perder os cortes, a Perde profundidade, todo o ele diferencial ferrou. dele, Ele né? vai lá pra trás, cara, pode saber. Nessa competição ele sairia do 3º pra 9º. Ia dar muita diferença. O que você acha que aconteceu ali? Aí eu falei, cara, Nescau, trava. Daí aquela coisa, será que não encheu ou será que reteu? Trava, deixa eu ver. Aí ele fez uma pose e tal. Cara, às vezes ele travou, eu vou aqui, ó. Vai Tá- sentindo. Tá murcho. Ou tá muito cheio. Às vezes se reteu, tá tão explodindo, né? Que ele trava, tá explodindo, mas juntou água. Nesse carro, fica de costas. Cara, você olha, sim, ele vai travar as costas, você vê, o glúteo tem fibra, só que na hora que você vê a fibra, ela não tá colada, não, ela não tá aparecendo. Você vê, tá fina a pele, mas não. Daí o que que é? A pele tá fina e você tem essa sensação, tá seco, mas não tá aquela coisa estriando, é porque não encheu o suficiente. Porque a pele tem que estar fina, a pele tem que estar sem água e o músculo cheio pra pele colar e você vê aquela coisa que parece que entra dentro da musculatura, sabe? Vê as fibras, aquelas fibras transversais. Nescau, não encheu. Aí eu falei, cara, eu já joguei arroz ontem à noite, não foi o suficiente, ele murchou à noite. Eu vou ter que ser mais agressivo. Aí eu passei a primeira refeição pra ele, ele tinha que ir pra pintura, e isso ia levar, sei lá, isso era bem cedo, a gente acorda bem cedo no dia do show, isso devia ser umas 6 da manhã, ele ia competir umas 3 da tarde. Aí eu falei, faz a primeira refeição, eu acho que eu coloquei arroz, coloquei creme de arroz, coloquei cookies ali nessa primeira, coloquei um pouquinho de diurético para garantir que não segure água. Aí eu pensei, agora, cara, o que que eu faço? Eu falei, vai ter que ser hambúrguer. Aí a gente tá na Espanha, 6 da manhã. Difícil. Eu falei, cara, eu vou ter que correr pro Mac. Verdade. Aí eu olhei, tinha um Mac a 40 minutos onde a gente tava. Caraca, que rolê. Aí a gente tava com o carro alugado, tava ele e o Javorski. Levei os dois pro campeonato e falei, vou buscar os hambúrguer. Aí eu falei, cara, eu tô a 40 minutos. Eu não sei se o Javorski vai precisar. Fazer uma caralhada, Eu acho que eu comprei, sei lá, cara, eu comprei uns 30 Big Mac. Eu saí com muito Big Mac de lá. Só hambúrguer, E daí não eu trouxe falei, batata. Falei, eu já vou. Não, com batata também. Trouxe tudo. Aham, o hambúrguer é batata. Falei, já vou deixar uns pra mim também, que eu vou ficar o dia inteiro lá, eu já tenho que comer. Aí comprei aquele monte que eu falei assim, cara, tipo, se, sei lá, vai jogar 5, 6. Se entre pré e final precisar, tem mais 5, 6. 5, 6 hambúrgueres. Uma pessoa. É. Caraca, é muito. É que ele não é tão grande, né? O Big Mac é menorzinho, né? Se fosse, tipo, sei lá, um madeira, um maiorzão assim, seria 2, talvez 3 no máximo. Caramba. Aí, foi talvez se o Javorski precisasse, se os dois precisar prévia e final e eu for comer alguma coisa, vai sair uns 30 no dia. Aí eu cheguei, cara, os hambúrgueres, falei, Nescau, pode comer. Come, eu não quero que você se estufe, mas come de um ponto assim que você fique bem saciado. Não lembro, foi acho que uns 5 que ele comeu, 5, 6, não lembro. Ele comeu uma quantidade boa. Falei, irmão, acho que tá bom. Falei, então beleza, toma meio Gatorade, porque não adianta eu só jogar o hambúrguer, o carbo, tem que ter água, tem que ter o líquido, né? Aí ajusta um diurético ali pra garantir que não sobre água. E beleza. Falei, irmão, acho que ele já tinha pintado nessa hora, já tava seco. Falei, cara, dorme. O Javorski vai competir ainda, vai demorar. E acho que umas 6 horas até ele subir. Falei, agora dorme. Aí, cara, nesse cara é muito tranquilo. Isso é importante também, que às vezes o cara chega no backstage e fica na adrenalina. Isso, né? Fica vendo os caras, aí você fala, deita. Bota a perna pra cima. Backstage, você olha, os caras estão tudo com a perna pra cima. Por quê? A perna, se você fica andando, não é igual em cima. Em cima, o braço, o peito, ele mantém as fibras. Se você fica se mexendo, andando pra cima e pra baixo, aquelas fibras mais internas, mais profundas, perde, cara. Ah, não sabia. Uma camadinha de água que entra, perde aquelas fibras. Você vê a divisão do reto femoral, do vasto medial, mas aquela coisa da fibra mesmo, você perde. Então, geralmente fica com a perna pra cima pra não reter a água e descendo, entendeu? E daí, se o cara é muito acelerado,
mais nervosão, o cara não consegue ficar deitado. Quando você vê o cara vai no banheiro, aí o cara vai lá, fala com um, fala com o outro, e você fica, cara, deita, pelo amor de Deus. Não, eu só vou ali e já volto. Então esse cara é tranquilo, ele chegou, deitou, chegou a roncar lá. Caramba. Aí ele ficou umas 3 horas lá. Já tá cansado. Ele dormiu por umas 3 horas no backstage. Nossa. Aí passou um tempo, eu falei, cara, preciso ver como que tá. E a gente filmou isso de manhã e depois nesse momento. Falei, Nescau, deixa eu ver como que tá. Cara, a hora que ele travou, cara, veio com corte, a musculatura parecia que tava, tipo assim, plastificada, cara. Caraca. Falei, perfeito, arrebentaram. Cara, tá no ponto. Isso faltava quanto tempo? Umas 3, 4 horas? Daí depois disso, acho que já tinha coisa de umas 2 horas ali. Falei, Nescau, agora só fica, ainda vai, teu abdômen vai ficar mais ainda pra dentro, vai passar mais tempo. Na hora que for a hora eu venho aqui te chamar pra pintar, passar o brilho e subir. Cara, subiu assim, impecável, cara. Essa que foi a top 3. Foi a top 3. Quem ganhou foi o Criso e o segundo lugar foi o italiano. E ele ficou em terceiro, foi um campeonato bem pesado, cara. Cara, que animal. Ele ficou na frente daquele Josema, que foi pra Classic, que agora tá tipo um fenômeno na Classic. Uhum. Ele tava na Open, ele ficou na frente dele. E quando que é o momento de jogar a bomba de sódio? Ali, de certa forma, entra um pouco de sódio, porque são alimentos que tem muito sal, né? Uhum. Mas quando que você gosta de manipular o sódio? Então, eu começo a manipular a semana toda. Então, tipo assim, eles vão competir, sei lá, o Zanca agora compete sexta. Hoje é quarta, amanhã eu vou começar a controlar o sódio. Aí o que eu vou fazer? Nessa fase ele me atualiza todo dia. Então, Zanca, amanhã você faz todas as refeições sem sódio, e daí a gente vai adicionar 6 gramas de sódio na alimentação. E ele tá com quanto de água nessa fase? Agora eu começo a subir a água. Então, agora essa semana aqui, por quinta-feira, ele começa uns 6, 7 litros. Já bem... Aí sábado, domingo vai subindo, segunda, terça e quarta vai estar no auge. Chega a 10, 12 litros. Uau, bastante. E daí nesses dias de água alto, também são os dias que a gente está depletando, que a gente vai esvaziando ele, deixando com pouco comida, para a hora que tiver o carb up, ter a resposta. Porque como que funciona? O nosso músculo, ele armazena glicogênio. Então ele fica cheio, quando ele está cheio de glicogênio, né? O carboidrato vira glicogênio no músculo. Quando a gente passa por um tipo de restrição, 5, 6 dias com baixo carbo, a hora que entrar o carboidrato, o corpo ele consegue fazer uma reserva extra, que fica aquela coisa cheia assim, que é só no palco. Você vê o cara em off, ele não fica esse aspecto que ele fica no palco de explodindo, porque é uma reserva extra ali pela situação extrema que ele passou de restrição uns dias antes. Então tem que ter agora uns dias ali de mais baixo para depois ter essa super compensação na hora que ele for carbar. Aí a gente vê esse aspecto realmente diferenciado. Então agora nesses dias que está baixo, eu consigo não deixar ele tão murcho com o sódio. Eu vou manipulando esse sódio, então o sódio fica mais alto. Então vai chegar ali nos dias, às vezes o Zanca fica 10 gramas de sódio. 10 gramas de sódio são 20 sachêzinhos de sal. Uhum. Ou a gente usa sal ou sazon. Em média, cada sachêzinho de sal tem 500 miligramas de sódio, e aquele sachê de sazon, é um grandinho assim, tem coisa de 1 grama de sódio. Tá. Então eu deixo a escolha deles. Eu prefiro usar sazon, que daí tem alguns que tem um sabor. Daí tá, beleza. Às vezes o Zanca chega a usar 10 sachês de sazon no dia. Fica bem salgado. Uhum. Eu peço, geralmente dei o feedback, tá? Mandou amanhã, tá, hoje 6 gramas, me manda o vídeo amanhã. Ali me manda o vídeo, cara, tipo, deu uma murchada o físico. A água tá alta, murchou. Se eu não regular isso, no outro dia ele vai estar muito murcho, no outro dia mais murcho. Aí é aquela coisa que você começa o carb up e o cara não enche. Tipo, ele murchou tanto que daí começa a comer e não enche. Então com o sódio eu consigo dar uma segurada nisso e ao mesmo tempo ir depletando ele. Então eu consigo daí, beleza, foi 6 gramas, eu achei que ele tá mais murcho hoje. Zanca, como que tava pra treinar? Cara, puta, 0 pump, lógico, normal, mas, cara, a contração tá ruim, não tô legal. Vamos subir o sódio, vamos jogar 8 gramas amanhã. Aí amanhã 8 gramas, como que tá? Você olha o físico, você já vê, puxa, respondeu bem, tá bom. Beleza, vamos tentar. Como que ficou a comida? Tava boa. Não tava tão salgada não tava absurdo. Amanhã vamos tentar 10 gramas, vamos ver se vai ter uma resposta melhor ou não. Puxa, 10 gramas eu achei que segurou a água já, então daí eu baixo um pouco. Uhum. Então eu vou analisando. Animal. E daí eu vou até o último dia, todo dia atualizando e analisando. Cara, muito refino. Eu tenho usado
muito sachê de eletrólito. Tô trazendo uma dos Estados Unidos que tem uma formulação bem boa. Ela, óbvio, é zero carbo, mas ela é muito palatável. Pra quem precisa tomar muito, cara. Eu achei bem, assim, factível, porque teve uma época que eu inventei de fazer uma dieta carnívora, 100% carne, pra testar. E como você deixa de sinalizar a insulina, cara, fica difícil você hidratar, né? Então, você dá uma fletada absurda, muda muita coisa no seu corpo, cara, digestão, intestino muda, etc e tal. Mas nessa época, cara, para eu conseguir ficar hidratado, eu tinha que tomar de 5 a 6 sachês de eletrólitos. Ou seja, só ali 6 gramas de sódio. Já é bem boa aí. Que já é bem grande. Hoje, cara, eu tento buscar ali no meu dia a dia... Eu acho que em torno de 4 a 5 eu devo fazer. Eu ingiro bastante, assim, sódio no meu dia a dia. Esse último campeonato eu usei uma coisa que é bem da galera do Endurance, a glicogel. Glicogel? Com o Jaworski. E deu muito boa. Ele deu bom? Lá. Que é mega biodisponível, né? Sim, muito rápida a absorção. Muito rápido, né? Quantidade alta de carbo, um negocinho desse tamanho, né? Ele tinha competido nas prévias. De manhã eu fiz... O Jaworski, é praticamente 100% de confiança que na manhã das prévias eu vou jogar uns hambúrguer pra ele. Responde muito bem. Então ele já tava até... Eu já falo, cara, já compra e já deixa uns 4 lá, 5, que daí de manhã a gente vai comer. Daí geralmente, se tem um tempo bom entre prévia e final, depois das prévias ele come mais uns 2 para segurar o volume para as finais. E daí a gente tava com os hambúrguer tudo arrumado, e as prévias foram às 13 e as finais tinham às 17. Então acabou, ali era tipo quase 2 da tarde, é o tempo que ele poderia comer uns 2 hambúrguer, jogar uns cookies, um pouco de Gatorade, entre prévia e final, né? Tá. Pra estar bem nas finais. Que se ele não come nada, ele chega nas finais murcho. Fletado, é. Aí os caras mudaram, cara, pras 15. Puta, anteciparam? Anteciparam das 17 para as 15. Cara, 2 horas é o tempo que o estômago dele ia tá já de volta, né? Ele vai comer 3 hambúrguer, 2 vai encher. Então essas 2 horas ia ser fundamental para mim, ele ia entrar dilatado. Aí eu falei, cara, me quebrou agora. O que você tem aí? Ah, tem arroz, tem hambúrguer, tem bolacha de arroz, tem salgadinho, volume, né? Tem mel. Aí falei, cara, o mel é uma boa. Aí, só que ele tinha pouco mel. Daí eu falei, cara, eu vou ter que, sei lá o que eu vou fazer, cara, vou comprar um mel em algum canto. Aí eu olhei que era um representante de uma marca, um amigo meu tava ali do lado. Falei, irmão, vocês têm carbogel lá no stand? Vocês têm. Falei, que traz uns 15 pra mim. Eu acho que ele mandou uns 10, cara. 10? 10 sachê. Tem ideia de quantas gramas? 200 gramas de carbo. 200 gramas de carbo? Caraca, velho. Tipo, ó, 20, e com volume baixo. 100 gramas de arroz tem 25 gramas de carbo, pra galera ter ideia. Cara, que brutal, foi muita né? comida, cara. E encheu? E num volume 0, então o abdômen entrar negativo. Lindo. E daí eu completei ele com um pouco mais de sal. Com sal. Acho que eu falei pra ele comer uns 3 sachês de sazon, de sal. Dá 1,5 gramas de sódio. Aí ele tomou um pouco de Gatorade. E falei, agora dorme. Dorme com esse gosto doce na boca aí. É. Doce misturado com sal, né? Aí ele dormiu, falei, cara, também ele é bem tranquilão. Dormiu lá no backstage. Quando tava ali uns 30 minutos pra subir, fui lá, deixa eu ver as poses. Cara, a hora que posou, as pernas mais cortadas e principalmente o abdômen, cara. Que daí ele tinha comido só tipo 6 da manhã e depois disso foi só gel. Cara, o abdômen tava lá nas costas, cara. Foi, cara. Já qual era. Categoria dele? Classic. Classic, tem vácuo, né? Ele faz vácuo? Já faz, e tava muito bom o vácuo. Pô, que animal, cara. A hora que eu vi, falei, ixi, agora já era, cara. Não cara, esses recursos que existem nos outros esportes, nem sempre a galera Sim, traz pra cá, né? A galera usa pouco, cara. Usa pouco, né? Usa pouco. Cara, animal, Pacho. Obrigado pela agradeço, gentileza cara. de ter vindo. Obrigado. 2 grandes amigos, Camiscão e o Edu Soli. Falaram muito de você e, porra, sou seu fã há muito tempo que eu te acompanho. Obrigado, irmão. Cara, parabéns pelo trabalho e, cara, obrigado pela gentileza. Conte com a gente sempre. Fica à vontade se você quiser mandar uma mensagem pra galera te seguir. A gente vai colocar seus links aqui embaixo. Obrigado pelo convite, cara. Parabéns pelo teu trabalho também. Pelo podcast aqui, que é a sala mais bonita de podcast que eu já fui, hein? Amém, cara. Eu já fui em várias, mas aqui ficou bonito, cara. Parabéns e obrigado pelo papo, que eu consegui falar coisas que eu vou sempre em podcast.
e conseguir falar coisas ali que às vezes nunca consegui falar em lugar nenhum, né? Esse é o desafio, né, cara? Foi bem legal isso, cara, levar uma informação ali que às vezes a gente nunca comentou até hoje. E possivelmente para um público que talvez você não apareça tanto, né? Porque, Sim. como eu falo muito com empresário, mas pessoas que têm mentalidade de atleta, que você falou, tipo a Mari, cara, mentalidade de atleta. E você começa a acessar um mundo onde as pessoas às vezes acham que isso não serve para mim. Mas, cara, tudo transfere do esporte para o segmento, né? Então isso é legal, que eu sei que muita gente que não me conhece vai ouvir de áreas diferentes. E às vezes um cara que é empresário vai ver que o bodybuilder se parece muito mais com o que ele está acostumado no dia a dia do que ele pensa. É isso aí, é isso aí. Isso aí, obrigado Valeu, por todos que acompanharam. Obrigado. Você que ficou até o final, não se esqueça, a maior parte das pessoas que assistem nossos conteúdos não segue a gente, então ajuda a gente, segue aí. Essa é uma forma de você mostrar que você gostou do conteúdo. Deixe seu like, se tiver alguma pergunta, algum comentário, bota aí que a gente responde para você. Um beijo e até a próxima semana!